Vamos embora decolar mais um episódio aqui do E aí Bora Podcast. Na pilota, eu, Mano Caso, e ao meu lado hoje, que satisfação, meu parceiro Cleitinho do Carinho. Finalmente o shortinho chegou, né, velho? Olha o Cleitinho aí, fazendo parte da mesa. Você tá bem, meu irmão? Tudo em paz, né? Graças a Deus, tudo Graças jóia. a Deus. Vamos E embora, na nossa meu mesa fantasma, a voz do além hoje é com ele, Cristiano, mais conhecido como Márcio Garcia. Fala comigo, irmão, e aí? E aí, galera, show de bola. Tudo certo, graças a Deus. E como de costume, agradecer aí aos nossos parceiros de sempre, a Nação Filmes, a It's Hub Cowork e a N Conteúdos, que, enfim, produz aqui todo esse nosso podcast, deixa redondinho no grau, daquele jeitinho. Exatamente. Né, minha joia? Uma qualidade daquela de top de luxo. Topada! E vamos embora então meter marcha nas conversas, que hoje a gente trouxe um convidado mais que especial, mais um pernambucano pra gente se orgulhar, um pernambucano arretado, um cara que é psicólogo, produtor, músico, empreendedor. Inclusive o cara ganhou aí o concurso do Banco Santander como o empreendedor mais criativo do Brasil. Então a gente não tá falando com um cara fraco não, né, velho? Caraca, mas foi na música que ele rodou aí vários estados do Brasil, inclusive vários países, com o seu show Cronovisor, que é um tributo à Legião Urbana, batendo recorde de público aí em vários locais. A gente vai falar sobre isso também. Enfim, a conversa de hoje é com ele, Samuca Luna, meu irmão. E a gente já Obrigado, tava aqui numa conversa boa, né? Exato, começou Não esquenta, informalmente. não né, esquenta. velho? Eu acho maravilhoso Que isso. massa, velho. Obrigado, meu irmão. Aliás, eu já dei muita entrevista, mas é a primeira entrevista que eu posso chamar palavrão. Que boa. Pode ficar à Então vontade. tende a ser minha melhor entrevista. Daí você já vê, né, meu irmão, por onde é. Samuca, meu irmão, pra quem não te conhece, conhecer um pouco da tua história, eu fiz aí uma pequena introdução pelo que eu vi, mais ou menos. Tu é um cara muito plural. A gente gosta muito de trazer as pessoas plurais aqui, né, velho? Porque, enfim, mexe com diversas áreas e tal. É verdade. E tu que é ligado com música, produção, psicologia. Psicologia. Véio, como é que é isso na esse turbilhão de vida? Tu é psicólogo, isso ajuda, velho, na hora da... Rapaz, eu tava esses dias conversando com um cara, um argentino. Esse argentino que eu falei que vinha aqui daqui a pouco. Aí ele falou assim, você tem 38 anos? Eu falei, tenho. Ele fez, mas você já fez tanta coisa na vida. E é isso, né, bicho? Pô, Porque... até fala, 38 anos, velho. 38, é. Eu sou de Caruaru, né? Moro Tá. no Recife já há algum tempo, mas sou de Caruaru. E lá em Caruaru, eu acho que por questão de sobrevivência, eu aprendi a fazer muita coisa, sabe? E aí eu fui, né? Eu fiz teatro, fiz produção, Nossa, velho. produção de show. E aí levei Nando Reis, Kiko Zambianchi, Frejá, o Charles Brau Júnior, uma galera para fazer. Humberto Gessinger, que eu tive um prazer muito grande de trabalhar com ele, Humberto Gessinger dos Engenheiros do Havaí. E. Não, então peraí, vamos organizar a tua vida. Tu já me falasse aqui um turbilhão de coisas que tem várias histórias individuais aí que eu acho que vai render coisa. tem muita Então, coisa. o que chegou primeiro na tua vida? Música ou psicologia? Eu creio que música. Música. É, sempre assim, a música vem de Isso, berço, foi. né, Música eu aprendi com 11 anos a tocar primeiro instrumento, que foi com meu pai é da Receita Federal. Eu acho que é aquele cara que queria ser artista, mas passou no concurso público, bom salário Sim. e tal, Focou e teve que a abandonar. estabilidade, né? Mas meu pai adora cantar, tocar, e me ensinou a cantar a primeirinha música, que até nunca esqueço, que era uma casa muito engraçada, não tinha... Essa que é a primeira que eu Eu acho que essa foi a aprendi minha essa. primeira. E aí foi a paixão, né? E depois entrou o teatro, fui fazer teatro e... Isso aí da tua infância e adolescência. na minha infância. Entendi. E aí essa foi minha base, sabe Tá. assim? Música e o teatro, Tá. que deu aquela coisa assim. E depois eu comecei a fazer produção, né? Porque como Caruaru é aquela capital do forró... Sim. Não tinha. Eu sou muito pouco forrozeiro. Eu sempre fui muito do rock e tal. É, né? E Caruaru era uma cidade que precisava que fossem atrações, assim, sabe? MPB, rock e tal. Coisa mais multicultural, né, velho? É, exato. Então, muito novo, eu comecei a produzir. Eu lembro que eu tinha uma poupança. Que eu fiz o primeiro... Nando Reis, veja só, ele saiu de Titãs. Tá. Eu havia conhecido a empresária dele em 2003. Eu tinha uma poupança. E aí eu disse, eu quero comprar 3 shows do Nando Reis. Sério, velho? Pô, Isso é molecão, e já querendo empreender ali. E aí eu levei Nando Reis pra fazer show. Fiz show aqui Tu no conseguisse Recife. comprar? Consegui. Fiz show no Recife, fiz show em Caruaru e fiz show em Garanhuns com o Nando Reis. Foi minha primeira grande produção assim. E era uma coisa louca, porque ele tinha acabado de sair do Titãs.
Ninguém conhecia Nando Reis quando saiu de Titãs. Conhecia Velho, Titãs, mas não, o conhecia Nando, Titãs. perfeito. É engraçado a gente falar isso, porque hoje Hoje todo mundo conhece. é verdade. Mas em 2003 ninguém conhecia. Aí eu ficava colocando assim, Nando Reis, ex-Titãs. E ele ficava puto. Os artistas ficam Puto, putos, porque ele não queria que eu botasse Titã. Aí o que acontecia? Eu tinha que sair desviando o carro com o Nando Reis por onde eu passava, onde tivesse cartaz divulgando Nando Reis. Então, assim, foi minha primeira Pra ele não ficar vendo esse nome extra. Pra ele não ficar vendo e reclamando disso, sabe? E como foi pra ti, velho, esse desafio assim, de, pô, começar na produção de shows e já com um grande artista, mesmo sem as pessoas conhecerem, mas, pô, um artista que tava rodado de palco, né, velho? Como é que tu... Foi muito doido. Eu fiz muita merda. Foi mesmo, velho. Muita Essas merdas que a gente gosta de saber que a gente aprende. Pronto, aqui pro Recife mesmo, eu nem olhei, porque tem um negócio chamado rider técnico, certo? O artista, quando você fecha com o artista, você tem que olhar o rider técnico. Certo. Lá ele diz, eu preciso de uma mesa de som digital, tantos canais, disso, aquilo. Eu nem olhei. Certo. O lugar que eu aluguei aqui no Recife disse que tinha som, mas era tipo 2 caixinhas de som penduradas. Tá ligado? Uma mesinha de 8 canais. Meu irmão, quando o Nando Reis chegou pra fazer o show, era uma bosta. Ainda lembra, chamava People Sound, em Boa Viagem. Muito ruim. Foi horrível. Foi... Pronto. Aí, no dia seguinte, que era 10 de dezembro, o show foi em Garanhuns. Então, nós saímos de Recife, fomos pra Garanhuns. A empresária dele, o tempo todo, Samuel, você tem que ver isso aí, porque o som foi muito ruim, o Nando reclamou. Eu digo, tá. Aí, eu tinha contratado para o show em Garanhuns uma equipe boa de som. Aí, o técnico de som, quando chegou lá, olhou pra mim e fez, bicho, isso aqui é Rock in Rio pra mim hoje. Porque tinha som, tá ligado? Assim, tinha uma equipe mínima de som, assim, responsável com uma mesa de som. Né? E aí foi uma loucura. Porque dia 10 de dezembro, alguns meses antes, Cássia Eller tinha morrido. E Cássia Eller era o grande amor de Nando Reis, era a grande amiga dele e tal. E nesse dia, que era tanto que a Cássia Eller tem um disco chamado 10 de dezembro, porque é a data de aniversário dela. E esse 10 de dezembro eu estava lá em Garanhuns com o Nando Reis, ele resolveu beber o defunto da Cássia Eller. Bebeu 2 litros de uísque, só alguns minutos antes de começar o show. Ixi, entrou daquele jeito, velho. Eu e meu sócio, que era Eduardo, e nós pegamos ele, botamos no palco. Agora, cara, vou lhe dizer... O melhor show que eu já vi na minha vida. Sério, irmão? Caramba. Ele cantava e chorava. Todas as músicas que ele fez pra ela. Foi um show vivo. Foi um show né? vivo. E eu lembro de uma coisa. Nunca esqueci disso. O ingresso era R$15. Que pra época era caro, sobretudo no interior pernambucano. Exato. E havia muitas pessoas do lado de fora sem conseguir entrar. Porque não tinha dinheiro pra comprar o ingresso. Aí ele começou a cantar... Uma das principais músicas que ele fez para Cássia Eller, que é Estranho seria se eu não me apaixonasse por você, tá? E aí as pessoas choravam, ele chorava de se acabar no palco. Eu tava do lado de fora, olhei pro meu sócio e fez assim, tu tá pensando a mesma coisa que eu? Ele fez, tô. Eu disse, entra todo mundo! Deu um prejuízo do caralho. Mas foi assim, até muitos anos depois, quando eu ia em Garanhuns, muitas pessoas iam lembrando disso. Samuca, porra, aquilo foi o melhor dia da minha vida. E foi lindo, sabe assim, uma coisa... Deu prejuízo? Deu. Porque as contas não fechavam no final. Quando o cantor tá bêbado, os produtores estão bêbados, todo mundo tá bêbado. Já sabe que é um caos, né, mano? Foi. Mas assim, tem história pra contar, sabe? Eu acho que hoje eu pagaria pra ter aquele dia. Show, né, meu irmão? Entendeu? Dia. Foi lindo. Mas foi uma escola pra ti, né, velho? Esses perrengues, assim, com foi o Nando. Da partir dali tu sentisse vontade de produzir outros. Você disse, porra, é uma área que dá perrengue, mas eu vou continuar. Aí eu fiz muita coisa legal, né? Fiz o Frejá. Fez Frejá também, velho? Foi um dos maiores shows. O do Frejá foi uma loucura, assim, porque... Eu tinha feito um show de Leone. Sabe, né? Por que não? Sim. Leone lindo, eu adoro Leone. Eu fiz muitos shows com Leone. E aí eu disse, vou investir em alguma coisa maior, assim, de estrutura de show. E o Frejá já tinha uma estrutura de show bacana. Nossa. Eram 11 pessoas viajando. Ele levava até a moça que passava o ferro na Era mesmo, na velho? roupa. Caramba, velho.
E aí eu fiz um show em Caruaru, que era o lançamento da Semana Santa. Tá. Você já foi na Semana Santa em Caruaru? Nunca fui na Semana Santa, velho. Meu irmão, é uma loucura. Sério? Pra você ter ideia, eu comecei a organizar o show com 3 meses de antecedência. Com 3 meses de antecedência, não tinha hotel na cidade. Com 3 meses já, cara. Porque é por causa da Paixão de Cristo, né? Então fica lotado. A galera Lotado. E aí eu liguei pro produtor do Frejá e fiz, bicho, temos um problema. Não tem hotel pra eu deixar Frejá e a equipe dele. Aí, ele fez, aí eu disse, vou deixar no Recife, bonitinho, fica todo mundo no Recife, vai pra Caruaru no dia do show e tal. Aí depois ele ligou pra mim e fez, Samuca, é o seguinte, veja só. Frejá gosta de ficar pertinho do lugar do show. É mesmo, velho. Ele nem liga que seja um hotel, pode ser uma casa, tal, qualquer coisa. Sabe o que eu consegui perto do local do show? Um motel. Samuca Luna leva pra já pra botar. Aí, bicho, eu liguei pro produtor e disse, bicho, tem um motel, 16 quartos. Fui lá falar com o dono. Cheguei pro dono e fez, você conhece Frejá? Ele fez, quem? Era um senhorzinho. Que devia curtir forró, adoidado, mas não. Eu fiz, não, eu quero alugar seu motel. Quanto o senhor fecha esse motel aqui pra mim? Ele fez, não, fecha os 16 quartos, eu acho. Então, era um motel pequeno. Tanto, tal. Aí eu liguei pro produtor e fiz, ó, tem um motel. Aí ele, peraí que eu vou falar com o Frejá. Aí daqui a pouco ligou pra mim e fez, topa. Caraca, o bom é que ele é porra louca E também, eu, né? e foi muito engraçado isso, porque aí o Frejá falava, porra, como é que eu vou explicar pra esposa, né, Eu tô bicho? no Eu tô aqui E no foi uma motel, greve, lua de isso aí. mel. E foi assim, lá em Caruaru, Caraca. o Frejá e a equipe eles acabaram ficando Hospedados num motel, nesse velho. motel por causa disso. Então, porra, é coisa de show, sabe assim? Caraca. E tu, como é que tu tinhas essa abertura, vamos assim, desses contatos com as bandas de lá do Sudeste, do Sul, pra trazer pra cá? Como foi que tu entrou nesse meio de... Então, eu acho que é meio que uma escadinha. Como eu comecei a trabalhar com o Nando Reis, fiz o show do Nando Reis, aí depois fiz o Kiko Zambianchi, que pra mim é um dos maiores compositores do Brasil. Meu caminho é cada manhã. Tal. Trabalhei muito com o Nando Reis, aliás, fiz 4 com o Nando Reis, fiz uns 11 com o Kiko Zambianchi. Caraca, velho. Fiz até show aqui no Recife, Kiko Zambianchi e Ana Carolina. Sim. Assim, o Chevrolet Hall lotado. Então tu fosse fazendo teu nome, né? Assim, Isso, fui crescendo, né? Aí fiz Leone, no auge do Leone. Sim. Aí fui fazendo, Frejá e tal. E show é o seguinte, bicho, o show vai rolando confiança. É, exato. Entende? O artista veio, Porque voltou o tudo artista- certo. É, exatamente. Né? Rola muito disso. Rola em tudo, né? Porra, quem é você? O que é que tudo. você já fez? Exato. E eu fui. Eu fiz muita besteira como produtor, iniciante. Até conto hoje muito abertamente isso, porque eu não tive ninguém para me ensinar, sabe? E show para esses artistas grandes, assim, é algo muito complicado, Sim. porque, por exemplo, com o Frejá mesmo, ele pediu uma mesa de som, certo? Só o aluguel da mesa de som, na época, era uns R$3.000. Hoje deve ser uns 5. Tá. Aí você fala assim, porra, não, isso é muito caro. Aí eu aluguei uma mesinha de som mais barata. Vamos ver aí minha experiência. Aí, Uma Watson. faltando 3 dias pro show, o técnico dele me liga e fez, essa mesa não tem condição. Porque é amadora e tal. Aí, porra... Aí, de última hora, fui e aluguei uma mesa de som boa e tal. Aí eu vi porque que os caras precisam. O técnico de som dele chegou com um pendrive, botou assim na mesa de som, E a apertou um programação. botão, aí foi todos os botões pro lugar. Pá, 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 pá. Eu fiquei assim pensando, fela. É incrível, né, velho? Eu botava esses botões tudo no lugar. Anotava a posição do Anotava tudo. Mas isso é uma coisa que você vai pegando com experiência e tal. Frejá foi super simpático já de abrir mão de algumas coisas, porque não tinha tudo que ele pediu. Entendeu? Então ele cedeu algumas Não coisas. tinha tudo que ele pediu. E até eu lembro que o empresário, o produtor dele chegou pra mim assim e fez assim, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Se fosse show de Skank mesmo, eles vinham aqui e não faziam. Aí já começa a... Eu digo, porra, mas veja aí, porra, a gente tá no interior, entendeu? É difícil de trabalhar. E é difícil. Era, não sei hoje como é que tá, porque faz muito tempo que eu fiz show lá, mas era difícil, porque não tinha um som bacana, assim, desse nível pra você Não tinha alugar, infraestrutura não pra tinha evento, né, velho? Como- Exatamente. Então, Então, porque até o público mesmo, né, no interior e tal, já era mais... mas você veja o que aconteceu. Eu cheguei
vi o repertório de Frejá e ele tinha cortado algumas músicas que eram as músicas menos conhecidas. Como, por exemplo, Eu Ando Tão Down, né? Que é uma música meio para baixo, do Cazuza e tal. Por quê? Ele chegou e fez, porra, eu tô em Caruaru, uma cidade que eu provavelmente nunca ouviu falar na vida. Vai ser um show onde a galera quer só aquelas... Da mídia, né, pá? Exatamente. E o público do Caruaru é foda. É foda, a galera curte do começo ao fim e tal. Aí, o que aconteceu? Quando terminou a primeira parte do show, eu tava no camarim dele, ele votou e fez, caralho, a galera é foda, vota com tudo, vota com Down, vota com Down, que era uma música que tava fora do repertório, que ele não cantaria, porque ele achava que o público não ia receber, exatamente, legal, né? entendeu? E eu achei isso foda. Então, assim, ele saiu de lá com essa impressão de que foi um dos melhores shows do ano dele. E eu achei maravilhoso. Isso pra tu como produtor também é foda, né, velho? Isso foi foda, foi muito bom. Eu fiz foi muito bom. Produzi um show, né, velho? Que o artista saiu feliz, assim, velho. Caraca, quem foram outros artistas que tu produzisse também? Charlie Brown Jr., né? Charlie Brown, tu fizesse? O último show de Charlie Brown em Pernambuco foi o que eu fiz. Sério, Samuca? Conta pra mim essa experiência, velho. Como doideira. Peraí, deixa eu até tomar um aqui, que eu tenho umas recordações. Caraca, o último de Charlie Brown aqui, velho, em Pernambuco. 2010, eu acho, 2011, não lembro bem o ano, assim, mas foi o último ano. Aí, em Caruaru também. Aí eu digo, porra, tô bombando aqui, conseguindo shows e tal, vou fazer Charlie Brown Jr. Ele já tava naquela época que ele tinha brigado, o Chorão tinha brigado com a galera do Charlie Brown Jr. Já tava meio menstruado, Eu acho assim, eu sou um cara que eu respeito sempre as pessoas como elas são, sabe? Assim, porque, por exemplo, essa história que eu vou contar, pode parecer que a pessoa ouça a história e diga assim, porra, não, foi muito feio isso do Chorão. Mas eu não acho. Eu já antecipo dizendo que eu acho que ele tinha razão. E que, primeira coisa, ele era mal assessorado, que é o pior dos artistas. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi o seguinte, aconteceu a mesma coisa com o Chorão, que aconteceu com o Charlie Brown, com o Chorão, o que aconteceu com o Frejá. Sim. De não ter hotel, ou não ter um hotel com a estrutura que ele precisava. Então, aqui no Recife tem um hotel, né, que fechou, um hotel muito bom, chamado Dorisol, que ficava ali em Piedade. Acabou esse hotel, não sei como, tal, mas era o melhor hotel do Recife. Foi o hotel que Pelé casou, fez a lua de mel dele. É histórico esse hotel mesmo. É histórico. E hoje está acabado. Realmente acabou, está fechado. E aí eu deixei o Chorão lá, nesse hotel. Aluguei um ônibus grande, 2 andares, tá, para ele ir para Caruaru, perto da hora do show, né? E aí ele foi tomando todas. Chapando. Chapando, né? Típico do Chorão, né? Chegou lá. É o estilo dele. Chegou lá em Caruaru daquele jeitinho já. Quando ele desceu do ônibus, eu fiz lhe conheço. Conheço esses passinhos. Meu escritório na praia hoje é o caralho. Aí, desceu tal. Bicho, no contrato dele, tinha dizendo um nome do champanhe que eu não lembro. Eu não gosto muito de champanhe, não gosto muito de vinho. Meu negócio é cerveja. Então, aí tinha lá um champanhe que era impossível comprar em Caruaru. Caraca. Não tinha. Eu tentei comprar antes e não consegui. Me disseram que tinha um hotel lá em Caruaru que vendia, só que era muito caro e eu não fui comprar. Aquela velha economizada porque o show não estava bom. Certo. Charlie Brown estava em baixa, certo? Exatamente porque como ele tinha brigado com a outra galera e estava só ele, Charlie Brown estava em baixa. Certo. Não estava vendendo tanto. Então o show não estava legal, eu estava tentando economizar de todo jeito. Não comprei o champanhe que ele pedia em contrato. E aí... Deu meia-noite, era para o Charlie Brown subir no palco meia-noite. Eu sempre gostei de começar show cedo. Porque eu não gosto de 4 horas da manhã, o cara tá bêbado, enchendo o saco. Total. Aí, meia-noite, eu disse, começa o show meia-noite. Meia-noite, não subiu o Charlie Brown. Não vai começar o show. Eu digo, oi. Como é? O que foi que aconteceu? Boa noite, temos 2.000 pessoas aí esperando o Charlie. Não é tanta gente, mas temos 2.000 pessoas esperando o show de Charlie Brown Júnior. Quantos, mais ou menos? Eu queria umas 5, pelo menos, para pagar o show. Tá. Temos. E já tomamos prejuízo e já pagamos esse show. E queremos um show. O show, exatamente. Não vai começar. Porque não tem o champanhe. Que Chorão quer. Pra fazer assim e balançar na cara do povo. Precisa ser tão caro pra isso, velho?
Eu digo, querida, eu faço até uma batida ali. Uma cidra, pega uma cidra, um litro de cidra e joga, velho. Porra, não tem conversa. Aí, minha namorada na época, que trabalhava comigo, foi lá nesse hotel que tinha esse champanhe, comprou o champanhe, votou entre 1 e 1,5, demos o champanhe a ele e ele começou o show. Caraca, ele só tava esperando isso mesmo. Foi. Champanhe. Ele entrou, inclusive, no palco. Com ele. Champanhe. E olha, novela da puta, foi tão caro esse champanhe pra tu ficar jogando na cara. Já vai-se embora $2.000. Mas assim, veja, a pessoa fala assim, você vê essa história, não, o Chorão não era humilde. Não, ele era cara, mas nessa época ele estava mal assessorado, entendeu? Porque a produtora dele poderia chegar nele e dizer assim, Chorão, estamos em Caruaru, a capital do forró. Faça o show. Total. Entendeu? E ele faria. Mas eu percebi que era uma coisa muito mais da empresária para marcar terreno. É do jeito que eu combinei. É do jeito que eu combinei. Perfeito. Eu quero 22 latas disso e o o champanhe de Chorão. Da marca Ele tava tão doidão que se você chegasse lá e escrevesse o nome do champanhe assim, Ele é balançado do mesmo jeito. tu entendeu? Total. Então, artistas, às vezes, ou muitas vezes, são mal assessorados. Sim, entendeu? sim. E principalmente, tipo, no tamanho que ele já tinha, né, velho? Mesmo ele estando em baixa, mas o Chorão era o Chorão, Mas era né, velho? Chorão, Chorão. E isso acontece sempre. Mas o show rolou de boa, foi um Rolou, show o massa. show foi maravilhoso. Eu digo até que foi uma das melhores produções que eu fiz, porque, por exemplo, tinha banheiro, eu aluguei muito banheiro químico, tinha muita segurança. Sim. Sabe assim, foi aquele show que eu fiz perfeito. Foi estrutura, Estrutura massa. Sabe qual foi o resultado do show que eu fiz perfeito? R$40 mil de prejuízo. Puta. Os shows que eu fiz na minha vida que foram imperfeitos deram dinheiro. Ou seja, o negócio é fuder geral. fazer perfeito. O negócio é fazer Não, é fazer imperfeito. Imperfeito. de todo jeito. Porque Isso esse tudo, show, velho. é porque o que é que acontece? O show perfeito eu tive que investir muito dinheiro. Entendeu? E não isso. investir muito dinheiro para fazer tudo certinho, o público não chegou junto. Isso acontece muito no Brasil. Verdade. Nós vamos em shows, às vezes, que nós estamos dizendo, pô, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo. Tá faltando porque, primeiro, nós temos uma lei muito ruim, que é o lance da minha entrada, é horrível no Brasil, entendeu? Porque tira dinheiro do produtor, tira dinheiro do artista, uma coisa que é muito facilmente burlada. Exato. E você acaba tendo que fazer ali um meio termo para tentar não cobrar tão caro e vai ficando ruim as coisas, entendeu? Vai verdade. faltando... Ganhar dinheiro, velho, faz imperfeito. Eu costumo dizer que, inclusive, isso na música acontece muito, não só no lado da produção. Eu tava conversando com um dos convidados aqui e a gente falou a respeito disso. Composição também é assim, tu acredita, Samuca? Demais. A composição que a gente lapida muito, mexe muito na letra e tarará, muitas vezes flopa. E aquela composição que sai de uma vez só, eu não quero nem revisar, eu vou cantar e vou soltar. Faz um sucesso absurdo, velho. Parece que Isso acontece demais. né? Porque eu acho que vem muito daquilo, tipo, o cara quando tá fazendo um som muito lapidado, é como se não fosse algo de dentro, tá ligado? É como se não fosse realmente a alma do né, cara, velho? a autenticidade. Eu acho que muita gente que escuta, que curte música e tal, vê muito dessa forma. Tipo, eu mesmo, particularmente, quando eu vou escutar um som, eu gosto de escutar muito música ao vivo. Não sou muito fã Também. de tipo, Eu gosto de som CD de de estúdio. estúdio, não. Pronto, é justamente isso, eu acho, Isso. velho. Tipo, o estúdio é aquela coisa mais refinada, mais bem feitinha e tal. E que no muitas ao vezes vivão, fake, não. né? No ao vivão o cara tá ali o no ao vivão pique. E muitas vezes tudo Sabe, tem fake, né? histórias engraçadas assim que Raul Seixas uma vez. Raul Seixas era muito doido. Ele tava cantando uma música assim, velho. Lá vou eu de novo, brasileiro nato. Se não morrer, eu mato essa desnutrição. Aí a galera começou. Ele errou a letra. Tá. Aí a galera começou a vaiar. Aí ele fez: a música é minha, eu canto como eu quero. Começou a brigar com a galera, velho. Isso daí é fantástico. É isso. fantástico, Como é que tu velho. vai dizer pro compositor da música que Tá ele errado? tá... Não, meu amigo, eu fiz minha versão agora. Eu canto do jeito que eu quero, Eu canto exatamente. aqui. Errado tá você. Beleza? Ele é foda, Isso é velho. legal. E as pessoas de vez estar curtindo o show, tá ali pra... corrigir o cara, velho. Porra, não. É foda, né, sair meu irmão? De corrigir o cantor. Você é louco. Isso acontece demais. Tu já me contasse 2 shows aqui com o Frejá e com o Chorão, que tipo, shows muito bem produzidos, massa o show, mas que tu levasse prejuízo. Qual foi o show que tu tivesse lucro, minha fera? Me diz Não, um show aí. o de Frejá não Ah. deu, não. Não, o de Frejá foi bom. Pô, eu digo a você que o de Frejá
Foi um dos melhores shows que eu fiz e foi o maior show que ele fez no ano. Caraca, velho. Porque, olha que coisa aconteceu. Lá em Caruaru, nós tínhamos o Palladium, que agora fechou, Sim. não tem mais. O Palladium, na sexta-feira, fazia um show de uma dupla sertaneja que estava bombada, Tá. chamada Vitor e Léo. Vitor e Léo. E o meu show, que eu estava produzindo do Frejá, era no sábado. Quando eu vi, eu disse, vou tomar a lei. Vitor e Léo era na sexta. Eu disse, no sábado não vai dar ninguém no show que eu vou fazer. Acontece que eu sempre fui muito bom de trabalhar a publicidade. Tá. Então eu trabalhei o show de Frejá naquele nível. Um show histórico. Entendi. Nível mundial, uma parada, né? Do Barão Vermelho para Caruaru. Tan. Resultado, ninguém foi para Vitor e Léo. Tu quebrasse o Vitor e Vitor e Léo foi cancelado. Caraca, velho. Na terra do... Todo forró mundo sertanejo. foi pra Frejá. Meu irmão, isso é uma coisa... Por que acontece? Veja só. Foi pra Frejá... Eu botei em Frejá quase 6 mil pessoas. Tá. A metade que foi lá não conhecia Frejá. Mas foi pela vibe. A estrutura, a Pela parada que estrutura, vai dar muita tal, gente pelo bacana, né? espetáculo, Pelo espetáculo, entendeu? Então deu muita gente, ganhei muito dinheiro nesse show. Caramba, Não foi ruim, não. velho. Já tive show de dar prejuízo, mas esse não. Faz parte da rotina do produtor, né? Esse, não, É um faz. fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre, né? Agora, eu já tive shows complicados, assim, da Polícia Federal ir lá me notificar. Sério? É porque eu comecei a barrar policial, Tá. certo? No interior, ó, eu sou amigo de policiais, eu tive um padrasto policial, adoro policial, mas lá no interior tinha um costume muito grande, que o policial chegava achando que podia entrar de graça e dava aquela velha carteirada. Todas as cartas de show. Isso não existe no mundo. E armado e daquele jeito. Existe, velho. Não existe. Você não pode, porque você é policial, entrar de graça. Então, a legislação não existe isso. Exato. A não ser que você esteja trabalhando. Exato, em serviço, Vai exatamente. entrar, serviço e tal. Eu botei uma placa no meus shows dizendo que era proibido o policial entrar. Foi mesmo, velho. Foi. Aí, isso começou a rolar entre os policiais. E um show que eu fiz de Leone, chegou 8 viaturas da Polícia Federal em Caruaru Fechou o tempo. para me notificar. Cara. E sabe o que esses caras da Polícia Federal fizeram? Eu não pude ter um segurança no meu evento. Porque eles disseram que meus seguranças não tinham autorização da Polícia Federal. Foi tudo feito Certo, um foi tudo complozinho. encaixadinho, Eles né? Foi tudo estudaram mesmo o que é que encaixadinho. podia te fuder ali. Você É, vou lá, né? exatamente. Caraca, velho. E por sorte, era um show de Leone, que é um público educadíssimo Sim. e tal. E eu fiz o show todo sem um segurança. Caramba. E foi maravilhoso. Não falasse pra ninguém sabia também, né, Eu velho? nunca contei essa história, tô contando aqui agora. Uhum. Polícia Federal já É. tentou me... Mas hoje eu vejo de outra forma, assim. Uhum. Eu era Eles acharam que era uma afronta, eu acho, né, velho? É, eu acho. E Eu ainda- acho até que ainda da como- forma que eu fiz Foi foi muito uma afronta, violento, foi é. muito violento. Sim. Pro interior que ninguém fazia isso, entendeu? Entendi. Hoje eu trataria de uma forma Diferente. diferente. Chamaria o policial para conversar, daria um desconto. É, ó, de entendeu? graça você me quebra, mas não. Um descontinho, E né? aí, mas eu era aquela coisa muito menino, assim, sabe? imaturo, Sem- né, velho? Tava ali, né, desenvolvendo uma Pois habilidade. é, então. Tu ia falar alguma coisa, minha fera? Foi bom que economizou o dinheiro dos segurança, né? Mas essa, né? O pior que foi que o evento não estava muito bom, mas eu fiquei muito preocupado, né? Porque você fazer um evento sem segurança nenhum foi Não, foda. velho, é tenso. Porque qualquer coisa que acontecer, Eu assim, sei. o cara Não, tem que... eu tinha que ficar lá na frente. Pessoal, não brigue não, pelo amor de Deus. Por favor, qualquer faísca. Vixe, Maria, já Pois é. era, Não, velho. mas acabou sendo maravilhoso e deu tudo certo. Mas entra, bicho, é por isso que eu tive ansiedade, né? Entendi, Durante muito recentemente. tempo, né? Assim, porque essa coisa vai, sabe, crescendo Não, velho, ó, dentro produção de você. de show é punk, velho. Eu já tentei fazer em alguns momentos, mas você perde meses de som, sabe? Enquanto o evento não é realizado, independente se leva prejuízo ou não, mas... Principalmente o cara tem que se preocupar com tudo, Não, né, velho? é tudo, velho. É tudo, velho. De tudo. transporte, de local, Artista, equipamento, tudo, público, enfim, aonde você tá loucura, fazendo é tudo, foda, é uma né, velho? loucura. Só quem trabalha com produção de show Exatamente, é que... vive isso, sabe como é uma loucura. E daí, Samuca, tu entre essas produções de shows, a psicologia já entrou na tua vida a partir daí ou foi mais lá na frente? Rapaz, é o seguinte, eu fumava muito maconha. Tá. Aí eu resolvi fazer psicologia. Com o intuito de entender melhor o funcionamento do Então, cérebro, eu alguma coisa produzia assim? muito senão- show. Eu produzia muito show, dava uma fumadinha assim, disse assim, ficava naquela vibe, assim, aí eu sempre gostei de quis fazer psicologia, Tá. né?
E quando eu entrei para fazer psicologia, no primeiro mês eu disse, não vou fumar mais. E desse primeiro mês que eu entrei, até hoje, até enjoei do cheiro. Tá. Tu determinasse e realmente seguisse Isso, Sempre nas minhas vibes, assim, festas, tudo, sempre rolava aquelas visões psicológicas, sabe aquela coisa assim, estou... É que tem isso, o cara fuma uma... Aquela coisa... E aí eu tinha vontade de psicologia, porque eu, com meus amigos, conversava e abri o curso de psicologia em Caruaru. Tá. E aí eu entrei em psicologia, parei de fumar, porque eu disse, agora eu vou ver como é que é o lance. Tá. E nunca mais realmente fumei. Comecei a me dedicar aos estudos e cresci, não é, em psicologia, né, levando música para psicologia. Sério, velho? E aí eu acabei dando muita palestra nos CAPs, eu acho que chama. Sim. Né? Tem essa instituição. E também nos jovens que usavam drogas. Que massa, E aí era interessante, porque eu chegava lá, arrumadinho, assim, tal, aí os caras faziam assim, tio, o senhor nunca fumou um. Os caras falavam isso, né? Você tá falando porque ele nunca fumou. Você tá falando... Eu digo, meu amigo, na minha casa eu fazia cigarrinho com meu nome impresso. Caraca, personalizado. Era grife, personalizado. Eu a grife, comprava seda e imprimia com Samuca Luna e tal. velho. E fazia o cigarrinho. Então, bicho, eu conheço. Eu não tô falando de uma outras parada, coisas, né? sabe? E acabou sendo interessante isso, né? Porque hoje eu tenho respaldo para dar palestra, para conversar com jovens. Você ganha confiança já de prima, né? Pô, Exatamente, ele tá entendendo, porque a droga tem isso, né? Aham. E a psicologia, ela me deu muito esse respaldo, né? Assim, para falar com propriedade disso. Só que a minha monografia, quando eu fui fazer minha monografia, eu fiquei ou entre falar de drogas, que eu achava muito interessante, que era um tema que eu estava envolvido, né? Ou falar de música. Tá. E eu acabei fazendo uma monografia onde eu estudei como os compositores transformam dor emocional em música. Em música. Que Veja que estudo, coisa forte, velho. né? Eu sempre pensei no estudo desse, tá acreditando, Por velho? que é que você levou um chifre e fez uma música? É. E uma música que, né, que toca tanta gente. Por que é que você brigou com sua mãe e fez uma música? É. Entendeu? E eu quis entender isso. E aí eu fui entender Renato Russo, Raul Seixas, em outros países fui entender Janis Joplin. Tu começasse a estudar essa galera que tinha Exato. esse perfil mais Que tinha de esse dor, perfil, né? música. Dor, música. Que acabava sendo um trabalho que falava também de drogas, Tá. certo? Exato. Quem, querendo ou não, em algum Porque eu momento queria envolvia, falar de drogas também. Uhum, perfeito. E acabei falando de música e drogas também porque naquela época, anos 70 e 80, se usava muita droga. Sim. Se usava naturalmente. Hoje, como a gente bebe isso aqui, antigamente alguém pegava droga, né? e aplicava. Raul Seixas aplicava cocaína na veia do pé. Nossa, velho, era mesmo. E ninguém nunca chegou pra ele e disse assim, Raul, não faça isso não. Porque, porra, era pra cantar, Tá. era normal, entendeu? Era outra época. Hoje a informação que a gente tem... E eu queria fazer um trabalho que falasse sobre droga, porque eu queria falar pras pessoas isso, né? Da diferença de antigamente pra hoje. E acabou que na música eu fui levado para falar também da questão da droga, mas também falar sobre a questão emocional, que eu achava que era muito importante. Aham. E aí foi quando, principalmente, eu tive o meu maior contato com o Renato Russo. Porque Renato Russo, no Brasil, é o artista que melhor faz isso. Tá. Aí transforma sentimento Exatamente. genuíno em música, né, música. velho? Ele é o que melhor faz. E aí, essa minha monografia acabou depois virando um show, um espetáculo, chamado Cronovisor. Porque o que é Cronovisor? Na década de 50, um padre italiano disse que inventou uma máquina. Tá. Ele fez, olha, pessoal, eu inventei uma máquina e nessa máquina eu consigo ver o passado. Sério, velho? E ele chamou essa máquina de cronovisor. Obviamente, esse padre estava mentindo. Sim. Certo? Mas o que é que aconteceu? O Vaticano pegou a máquina e escanteou a máquina. E aí, quando você toma uma atitude muito radical, vira lenda. Ixi, tem alguma coisa de verdade aí, né? Não tinha nada. Só que Só o eles queriam que Vaticano sumisse isso, tá né? lá escondido até hoje no o cronovisor no Vaticano. Tá. E aí o que é que eu fiz? Quando eu fui fazer esse espetáculo, que era pregar essa minha monografia e transformar em um show, eu queria ter um nome legal.
um nome legal, assim. Eu comecei, porra, eu vi Já com aquela várias cabeça coisas. marqueteira, né, velho? Marketing. Aí eu lembrei dessa história do cronovisor, que eu, por coincidência, assisti... Eu estava fazendo pós de psicopedagogia. Sim. E aí, um professor meu, chamado Carol, que embora se chame Carol, é um homem. Caramba, velho. Porque Carol é o nome do Papa. O antigo Papa, né? Carol Wojtyla. Sim. Não sei se é essa a pronúncia, mas Carol, e o nome dele é Carol, em homenagem. Um excelente roqueiro, aliás, uma grande pessoa para ser entrevistada. É Mas mesmo, velho. Olha aí. Pega o contato aí, Anota produção. aí, anota aí, Pega. produção. se você entrevistar Carol, você vai ficar assim. É, né, velho? Um cara Que massa. sensacional. Aí, Carol falou do cronovisor para provocar os estudantes, né? Sim. E aí eu lembrei disso. Quando eu voltei para casa, eu disse, caralho, porra, tá aí um nome bom, cronovisor. Encaixa, né, velho? Na... Porque tem a ver de você... O que é que eu queria fazer? Eu queria que as pessoas entrassem no teatro e elas voltassem pro passado. Tá. Pro passado da Legião Urbana. Sim. Que é um passado diferente de hoje. Verdade. Não é verdade? Verdade. Todo passado é diferente, Todo mas o passado da é- Legião Urbana é muito diferente de Aham. hoje. E aí eu fiz esse primeiro show, chamado Cronovisor, onde eu contava de uma forma poética, bonita e diferente as histórias da Legião Urbana, fazendo uma conexão com o presente e com o passado. E, olha, eu lembro da minha primeira apresentação que eu fiz, que foi em Garanhuns. Sim. E aí, o que é que aconteceu? Eu fiz a apresentação em Garanhuns, por coincidência, ia ter show de Zezé de Camargo e Luciano. Caraca. No mesmo tu dia. Só vai batendo, né? Só o porrada. choque, Quem é que aquele tem? choquezinho Não, tem pequeno, que ser né? muito grande pra bater. Eu tinha divulgado todo o meu show pela internet, que é uma Sim. coisa que eu aprendi a fazer muito bem. Eu fui um dos primeiros anunciantes Sério? do Facebook. Que massa, Samuca. No Brasil todo. Aham. E eu comecei a anunciar no Facebook e tal. Fiz essa apresentação. Aí teve um cara lá, um dos diretores do teatro, chegou pra mim e fez: acho que não vai dar muita gente aqui hoje. Porque hoje tem Zezé de Camargo e Luciano. Era tipo, porra, tem que ter coragem. Só né, que eu cara? tinha vendido 300 ingressos. Já antecipado. Antecipado. Aí eu fiz, não se preocupe não. E foi cheio, foi lotado e tal. O show foi minha primeira apresentação como cronovisor. Sim. Teve algumas falhas, lembro que algumas coisas não funcionaram muito bem. Montasse banda e tal, esse teu show como... Era eu, um baixista e um baterista. Aí eu mandei fazer um cronovisor, que era um aparelho Que massa. que nós pegamos uma parte de um ventilador e esse aparelho ficava girando de um Sim. lado para o outro e exibindo dentro dele algumas cenas, como, por exemplo, o rosto de Renato Russo. Era um negócio louco. Era bem macabro. Que sacada. Hoje eu acho bem macabro. Sim, mas pô... Aí, enfim, Interessante pra mas quem tá isso fez assistindo. sucesso, Aham. né? E aí eu lembro que quando passou a apresentação, eu achei legal, interessante, deu uma grana. Um cara me mandou uma primeira mensagem sobre essa apresentação. Ele mandou assim: olha, teve algumas falhas no som e tal, mas foi a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Caraca, velho. Aí eu fiz... Impactante, né, mano? Porra, eu já fiz muita apresentação, mas ninguém nunca me mandou Dessa forma, né? dessa essa- forma, dizendo Aham. assim, foi a melhor coisa que eu vi na minha vida, sabe? E aí eu disse assim, tenho uma coisa, Uma coisa nas aqui, mãos, né? Coisa tem boa coisa aí, aqui. Tu só queria fazer esse a princípio. Era. Né? E aí eu fui sendo levado, eu fui pra Petrolina, fui bater em Jacobina, que é interior lá da Bahia. Caraca. Bicho, e daqui a pouco eu tava em Londres. Sério, Entendeu? mano? Tu levasse o cronovisor pra Londres. Fiz 2 apresentações lotadas. Era uma sessão, Sim. lotou a sessão. Aliás, antes dessa sessão em Londres, eu fiz uma sessão louca em Lisboa. Sim. Em Lisboa aconteceu o seguinte: faltava 15 dias para a apresentação num teatro chamado Teatro do Bairro. Tá. Aí eu fiz uma apresentação, vendi tudo, faltando 15 dias. Abri uma sessão extra. A primeira apresentação era tipo 10 horas. Sim. Abri uma sessão extra de meia-noite. Os teatros na Europa são muito concorridos. Muito concorridos. Você não consegue, tipo, no dia seguinte vou conseguir. Tem outra data, Não. perfeito. Eu só tinha essa Tem que data usar para agora. fazer. Aham. Aí fiz de 9 e fiz uma de meia-noite. Bicho, a quantidade de gente que ficou do lado de fora. Aí na minha última apresentação eu tava cantando aqui: é preciso amar. Bum! Bum! Eu digo, e eu cantando: é preciso amar. Que porra é isso? Então, bicho, a quantidade de brasileiro que ficou do lado de fora do teatro, eles estavam tentando derrubar a porta do teatro para entrar pulso no teatro para assistir o show.
E aí eu vi que eu tinha um grande Sucesso, produto velho, também exato. internacional. Exato. Não era só no Brasil, né? Exatamente. porra? Porque o que é que vai do Brasil para fora do Brasil? Vai o sertanejo e o pagode. Exato. E eu tava levando rock. Então eu fiz diversas vezes no Uruguai, diversas vezes na Argentina. Na Argentina eu acho que eu fiz uns 8 ou 9 apresentações, Nossa, todas velho. lotadas. Aí fiz umas 4 em Lisboa. Fiz na Espanha, 2 apresentações lindas na Espanha. Fiz em Londres. Me diz uma Fiz coisa- em Montreal. Eu fiz no Canadá. Ah, Eu fiz em Montreal. Fiz 2 apresentações em Montreal. Fiz uma em Canadá, Quebec City, que é a capital do Quebec, mas é pequenininho e tal. Foi lotado. E 2 em Montreal e Toronto. Fiz nos Estados Unidos, em Orlando. Putz, quantos países mais ou menos assim? Eu fiz 9 países. 9 ao todo. países. Eu ia ano passado para o Japão, né? Mas acabou dando errado por causa da pandemia. Mas aí quando eu voltar, agora eu vou Tentar voltar. retomar essas paradas, né? Sim, vou voltar às apresentações. Agora me diz uma coisa, tu tens assim, eu acho que tu não és o único que faz tributo à Legião. Não, tem muita gente O boa. que é que tu elege como esse sucesso do Cronovisor? Tu acha que foi a combinação de quê? Quais foram os fatores que, tipo, pô... Rapaz, uma das coisas que eu acho importante no Cronovisor é que ele não é um tributo. Não é um tributo. Ele é uma reflexão sobre a vida de Renato Russo. Que é muito ligado a, tipo, a tua... A minha atuação. a tua- aham. O que é que acontece? Os tributos de Legião Urbana são maravilhosos, mas eles são muito festivos, Sim. certo? Eu faço a apresentação no teatro, onde você não bebe, Sim, entendi. entendeu? Então mais o um cara que tá espetáculo lá do que um só show. pela cachaça não vai na Não minha vai. apresentação. Entendi. Lá nós estamos para debater a vida de Renato Russo. Refletir, né? Refletir Aham. e tal. Então esse foi o grande Que diferencial massa. que eu posso falar para as pessoas. Eu posso explicar que, por exemplo, o Renato Russo não queria mais a Legião Urbana porque ele havia chegado ao limite dele. Eu posso falar que o Renato Russo não quis fazer o tratamento de HIV porque ele queria morrer, porque ele dizia que não era desse mundo. Sério, Samuca? Sim. Ele tinha esses pensamentos assim? Sim. Era um cara excêntrico, né, velho, Renato? Na verdade, quando ele descobriu que tinha HIV, ele, depois de um tempinho, ele não quis mais fazer o tratamento de HIV e foi montado na casa dele meio que um hospitalzinho ali para ele morrer em casa, né? Porque ele tinha uma depressão muito forte. Ele tinha uma depressão que nós em psicologia chamamos da depressão das 18 horas. Sim. Sabe quando você tá bem o dia todo? Aí você tá bem, você tá feliz. Pronto, você tem uma tosse. Sim. Você tá gripado. Você passa o dia todo bom. E à noite você começa a tossir. Isso acontece com vocês? Acontece, já aconteceu. Aham. Isso acontece com quem tem depressão às vezes. E mesmo, aconteceu com o velho? Renato Russo. O que é que acontece? Ele passava o dia bem e à noite, quando baixa suas defesas imunológicas, surge a depressão também. Então tem essa depressão da noite, essa depressão noturna. E ele tinha muito isso. Então ele dizia que não queria mais viver. Uma vez ele disse para a mãe dele assim, fez, mãe, sabe onde a mãe de Renato Russo nasceu? Não. Recife. Sério? Cara, Pouca gente sabe disso. Pouquíssimo, velho. Não tinha a menor ideia, velho. Renato Russo tem uma ligação muito forte com o Nordeste. O Nordeste. Ele tem o sangue nordestino. Caramba. A mãe dele era recifense. Tanto que existe uma foto muito conhecida do Renato Russo, ele vestidinho de matuto, porque a mãe dele fazia umas festinhas nordestinas para manter essa relação. Tradição, aham. Então, uma vez ele disse para a mãe uma coisa muito forte de você ouvir assim, um filho dizer para você assim, mãe, eu só fui feliz na infância. E deve ser triste você ouvir que seu filho é infeliz. Sim. E ele dizia, mãe, eu não sou desse mundo, então eu quero partir. E ele morreu muito jovem, né, com 36 anos. 36 Veja, eu tenho anos, 38, 2 anos a mais do que ele mais. morreu. Com uma obra genial, Não, sabe? é. Assim, um cara Precedente, velho. fora da curva. Assim. Geralmente, grandes gênios da música, não só o Renato Russo, eu vejo que muitos gênios da música, eles têm meio que, eles tendem pra esse lado, né, velho? Tipo, mais depressivo, mais do meu papel no mundo. Né, velho? Mas, Case, você faz música. Tá. Música é de quem sente alguma coisa. Sim, exatamente. Não é verdade? Total. E é muito daquilo que a gente estava falando. Por exemplo, o MC Kevin, por exemplo. Sim. Então, ele faz a música da vida dele. Sim. É Entendeu? o relato da realidade dele, né? Música, se não for feito da sua realidade, ela fica muito Fake. feia. Sabe? Total. Eu não gosto de... O pessoal fala assim, Samuca, tu gosta de sertanejo? Tu gosta de... Bicho, eu gosto. Tá.
tem umas músicas bonitas que são feitas com sentimento. Tá. E eu gosto de música com sentimento. Com sentimento. Pode ser funk. Tem uma música que eu lembro até hoje, da minha que é... Mas era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Automaticamente vem uma história na nossa mente, né? A gente consegue imaginar uma... Isso é lindo, perfeito. entendeu? E o Renato tinha muito isso no rock, não é? Tinha, velho. Ele toca, né? É. Quando é uma música, eu costumo dizer que tipo, você começa a escutar e o roteiro começa a criar imagens na sua mente, eu considero pra mim uma música boa. Porque ela faz você viajar, ela transcende só, né, o áudio aqui. Você começa a visualizar aquelas informações, né, acontecendo e tal. É verdade. Eu gosto muito de Racionais, ele faz muito isso. Racionais do Sensacional. rap. Ele conta, por isso que foi a primeira, assim, foi a minha porta de entrada para o funk. Racionais, D2. Exato. Você escuta e Contam começa a histórias imaginar. que você vê a história quando você ouve a música, né? É foda. Exatamente. Falando desses teus shows, velho, do Cronovisor, que a gente vê muito que foi reflexo lá da tua monografia, né, e tal, da faculdade, tu estudasse tanto a vida do cara que tivesse um arsenal pra montar um show da vida dele, né? Mas tu já era fã do Renato, fã, assim, sei lá, curtiu o trampo. Rapaz, engraçado que o meu pai me deu esses dias um documento que mostra exatamente o dia que eu tive contato com a obra do Renato Russo. Eu tinha 9 anos de idade e o colégio que eu estudava fez um evento para o Dia dos Pais, em que a música em homenagem aos pais era exatamente Pais e Filhos. Caraca, E meu pai tem isso. isso registrado, cara. O que, pasmem, é uma grande falha, Tá. isso que a escola fez, porque Pais e Filhos, embora... Veja como é profundo você estudar o Renato Russo. Embora Pais e Filhos seja uma música bonitinha e tenha o título de Pais e Filhos... Mas não tá conectado com essa parada de paternidade, né? É uma música sobre suicídio. Sim. Era uma música, inclusive, que Renato Russo não gostava de cantar. Caraca. E ele falou sobre isso. Ele não gostava de cantar Pais e Filhos, porque era uma música que falava sobre suicídio e que trazia para ele lembranças que ele não queria ter. Caramba, velho. Entendeu? Uhum. Mas as pessoas não percebem isso. Sim, não. Porque o sujeito vem aqui, ó. Olha aí. Ah, chegou. Ó, o camarão. Pô, chegou o camarão, o touro. Vem uma coisa assim. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Olha só. Massa. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Isso é muito forte, velho. Entendeu? Escuta aqui, meu querido. Essa menininha se jogou da janela De do um 5º andar. exato. Porque a vida não é fácil de se entender. E as pessoas não percebem isso. A profundidade da música, né, velho? É, exatamente. Sabe que uma vez eu fiz um show em Maceió. Nunca esqueço disso. Aí tem uma moça que assistiu o meu show e ela foi lá falar comigo depois. Aí ela fez assim: gostei muito de você. Aí eu fiz veio uma porrada aí. Diga mais. É. Mas eu acho que você não devia cantar Renato Russo, não. Aí eu fiz, por quê? Aí ela disse, você é muito feliz. Veja que coisa forte. A percepção dela pra Renato, né? Era velho? extremamente, assim, triste, né? Ela queria melancólico, uma coisa triste. E no meu show, eu tento reverter isso das pessoas, entendeu? É você, né? Tipo, não é um cover Renato Russo. É, exatamente. Né, velho? Eu tento fazer uma coisa meio motivacional, sabe? Dizer assim, gente, olha só, o Renato Russo tinha depressão. Sim. Mas não é porque é que a gente gosta de um cara em depressão que a gente tem que viver em depressão. E nem lembrar dele dessa forma. E nem lembrar né? dele dessa Olha forma. as obras dele aqui. Exatamente. E aí eu tenho isso no meu show, conto piada e tal. Sério? E aí, bicho, às vezes tem isso, né? Uma pessoa... E eu vivi histórias lindas, assim, tipo, por exemplo, quando eu voltei da minha apresentação em Londres... Na outra semana que eu voltei de Londres, eu fui para Dourados, no Mato Grosso do Sul. Que é uma cidade linda. Conhece Dourados? Não. Vai conhecer Dourados. Nossa. É lindo. Mato Grosso do Sul é lindo. Eu viajei muito ali fazendo shows e uma menina me escreveu. Disse, Samuca, eu assisti sua apresentação aqui em Londres e eu aprendi a gostar da Legião Urbana com minha irmã.
Ela queria ir para sua apresentação aí em Dourados, mas há alguns anos ela tornou-se freira das Irmãs Clarissas, que é um convento que tem em Dourado, das Irmãs Clarissas, e elas são enclausuradas, elas não podem sair. Aham. Aí ela perguntou, você poderia visitá-la? Eu disse, vou. E levei meu violãozinho. Esse aqui. Não, aliás, minto. Levei não. Eu tava com meu outro violão de show, lá tinha um violão que a madre me emprestou. Toquei lá no mosteiro, a madre veio, me recebeu, a madre foi para trás de uma jaula, porque elas não podem Não pode ter contato, Eu tô falando jaula assim, de uma Sim, forma, sim, mas entendi. era uma grade Uhum. e elas estavam lá atrás e eu aqui desse lado. E aí nós começamos a conversar, eu, essa irmã dessa moça, uma amiga dela e a madre. E foi, sabe assim, um momento mágico, bicho. Sabe, porque aí ela falava de quando ela foi no show de Legião Urbana. Lembranças, né? E eu cantando Legião Urbana pra ela. Elas choravam. Caramba. E a madre assim, ó. Fechadona. Sabe assim, a madre toda... Eu fiz, caralho, a madre não tá curtindo. Não tá E provando, as né? freiras chorando. Porque Recordando era da vida e tal, delas, sabe? sim. De quando elas eram do mundo, né? Sim, exato. E assim, bicho, isso foi lindo na minha vida, sabe? Se eu Acontece fizer esses momentos. um filme na minha vida, tem que dar um ênfase nessa Dessa cena, né, velho? Que coisa linda. Foi marcante, né, velho? Outro dia, eu me apresentei em Goiás, numa cidade chamada Itacuru, alguma coisa assim, alguma coisa, em Goiás. Ficava no quarto andar, o auditório, e todo mundo subindo. Daqui a pouco subiu um cara, que, sério, parecia uma múmia, todo enfaixado, com um soro. O cara assistiu a apresentação, isso foi num sábado. Aí quando foi quarta-feira, a irmã dele me escreveu, olha, quero te agradecer, porque foi a última apresentação que meu irmão assistiu. Caramba. Ele estava com câncer terminal. E ele viu a apresentação e a última coisa que ele quis ver na vida foi o cronovisor. Isso me emociona até hoje. Isso é pra arrepiar com o velho. Isso me emociona até hoje. Caramba, então dá pra ver, velho. Mas. Você são ter essas ali coisas, tocado a pessoa, né, velho, de uma velho? forma que é a última coisa que ele viu na vida. E satisfeito, né, meu irmão? Caramba, velho. Muito, foi muito lindo. E eu me emociono, isso é sempre que eu lembro. Imagino, Samuca, porque realmente é como você tá falando, a música transcende, né? Simplesmente a questão do áudio, ela toca na gente, né? Enfim, sentimentos são transformados em música e a música gera sentimentos. Já aconteceu muita coisa, por exemplo, uma vez, veja que coisa forte, um pai e uma mãe foram assistir minha apresentação em Sorriso. Acho que Sorriso fica no Mato Grosso. Tá. Eu acho que é. E aí eles foram assistir, aí quando terminou a apresentação, todo mundo tirando foto comigo. Eles vieram assim e falaram assim, a gente nem gosta de Legião Urbana. Que bom que vocês vieram, né? Mas meu filho morreu faz um mês e ele era muito fã da Legião Urbana. Caramba. E nós viemos aqui em nome Por dele. conta do... Caraca. Aí o pessoal fala assim, Samuca, por que isso te emociona tanto? Assim, mas tem muitas histórias assim. Imagina, sabe? velho, é emocionante, né? Teu público te conecta muito com essa questão emocional, Isso. né, velho? É muito Acho que o forte. público de Legião também é bem conectado. Muito pra isso. E o pior é que tu tens uma aparência, velho. Com o Rapaz, Renato, Sério, velho. Eu pensei que até tu iniciasse por causa disso, tipo, pela aparência. Não, o pior que isso é uma coisa, eu vou dizer a você, isso é uma coisa que até me incomodou Sério, não, cara? durante um bom tempo. Porque eu sempre achei Renato Russo um cara incomparável, sabe assim? Tá. Sim. E eu parecer com ele é absolutamente acidental. Tanto que eu canto minhas músicas, eu canto as músicas dele, vou mostrar pra você, eu mudo até os tons. Porque o que parece? Eu queria não parecer com ele Certo. cantando. Então, por exemplo, ele vem e faz sexo verbal não faz meu estilo. Ele puxa esse, Não é uma coisa assim. É. E às vezes eu mudo o tom ou mudo a forma de cantar pra não ficar muito parecido com ele, sabe? Sim. Sexo verbal não faz, Massa. sabe assim? Porque Traz um pouco mais de alegria, de sorriso. eu tenho um respeito tão grande pela obra dele que eu não queria ser parecido com ele. Entendi. Mas, de fato, eu pareço
E tem uma coisa, quando meu filho foi nascer, eu cheguei pra mãe dele e disse assim, você tem 3 opções, porque são os caras que eu mais amo na música. Ou ele pode se chamar Renato, ou ele pode se chamar Raul, ou ele pode se chamar Agenor. Caraca! Agenor era o nome de Cazuza. Era o nome verdadeiro de Cazuza. E aí eu dei essas 3 opções. Ela achou Agenor feio, e é. Tanto que Cazuza não gostava. Mudou. Exatamente. O Cazuza detestava o nome Agenor. Raul, ela achava que era muito forte. Tá. E aí ficou Renato, Ficou que é o nome Renato. do meu filho. Caraca, em homenagem a Renato véi. Russo. Então tudo conspira, né, velho, na tua vida. Caraca. E aí virou o Renatinho lá, que é meu garotão, tá com 3 anos agora. Que massa essa música. Adora música. E em homenagem ao Renato. Ao Renato também. Desses shows todos que tu fizesse aí do Cronovisor, qual é o show que, tipo, mais te marcou e o porquê? Rapaz, eu tive apresentações muito fortes, assim. Eu fiz uma apresentação em Porto Velho. O teatro cabia 1.000 pessoas, tinha 1.000 e um pouquinho. Tá. Então, assim, Lotadão. Tirasse o pé. lotadão. Perdia. Com sempre divulgação só pela internet. Isso é o que sempre me impressionou Né, muito as velho? pessoas, porque eu aprendi a fazer muito bem isso. E eu nunca coloquei... Encontrar o público, né, velho, que tem interesse, né? Era muito Esse raro é o eu ouro. colocar um cartaz na rua, por Sim. exemplo. Minha base de trabalho sempre foi a É internet. digital, panfletagem digital, mas... E eu fiz apresentações lindas, assim. Eu acho que essas apresentações que eu fiz internacionais me marcaram muito, sabe? Pelo fato de você, né, velho? Tá. A apresentação que eu fiz em Madrid foi linda, linda, linda. Sempre essas... Por que acontece fora do Brasil? Você tem lá muitos brasileiros que vivem fora do país há muito tempo, que não conseguem ir no show de rock, porque o que vai pra lá realmente é o pagode e o sertanejo. É o que tá no hit, né? É. Que tá nas paradas de sucesso, a galera... Ou então alguns artistas de muito sucesso, tipo Isso, Caetano Veloso, exato. tal, uma coisa assim. E é mais difícil. Então, esse encontro que eu fiz, sabe, com a obra da Legião Urbana, olha, é impactante ver o que acontece no show, as pessoas emocionadas, sabe, assim, chora. Não, o pessoal chora do começo. Aí eu me emociono também. Também junto, Cara, entendi. entra na vibe. Aí, bicho, vira um chororô. E o bom Aí é depois vem 1000 mensagens dizendo a Dizendo, melhor coisa que eu vivi na minha vida. Porque sabe assim, é um monte de gente. É uma experiência, mais que um show, um espetáculo, né, velho? Entendeu? Assim, a galera afim de se emocionar. Exato. Pessoal... É isso que eu ia dizer. O diferencial muito do teu show, vamos supor assim, do espetáculo para os shows normal, como você falou, espetáculos normais, shows normais, as pessoas vão ali, muitas vezes não estão prestando atenção no artista, tá tomando uma, tá fazendo uma coisa. O teu tipo de espetáculo tá todo mundo ali conectado. Um dos primeiros espetáculos que eu fiz, o Cronovisor, as pessoas entravam no teatro ouvindo a música que Renato Russo ouvia quando morreu. Que era Opus 17, uma obra clássica. Esqueci o nome do compositor agora, mas era uma obra clássica, tal, que ele ouvia sempre em casa. Então, e tem essas coisas emotivas, assim, entendeu? O show. Quando eu resolvi parar um pouquinho o Cronovisor, porque eu queria avançar. Tá. Eu fiz muito tempo Cronovisor, aí eu transformei o Cronovisor em psicomusical. O que é um psicomusical? O psicomusical é a mesma ideia do Cronovisor, só Tá. que além do Renato Russo, eu falo do Cazuza e do Raul Seixas. Caraca, mas tu fala mesmo assim, tipo um monólogo, uma... Não, as mesmas coisas, os mesmos estudos que eu fiz com o Renato, eu Certo. fiz com o Cazuza Sim. e com o Raul Seixas. Perfeito. E aí levo pro palco, que é hoje o espetáculo que eu tô fazendo. Já é um novo espetáculo que tu estás. Desde 2018, no 18. finalzinho de 2018, eu encerrei o Cronovisor e lancei o Psicomusical, porque eu queria dar um up, né? Certo. Incrementado e tal. Incrementar e tal, fazer uma coisa nova. Massa. Eu tinha viajado demais e tal. E aí eu lancei o Psicomusical, que é uma evolução do Cronovisor. Mas é a mesma ideia, Tá. é a mesma emoção. Inclusive, eu acho que até uma evolução, porque além de tudo o público recebe um livrinho de atividades, Sério, velho? onde tem inclusive teste de depressão. Porque é um espetáculo onde eu falo sobre a genialidade e a depressão de Cazuza, Raul e Renato.
E aí que eu mostro que é importante a gente perceber essa questão da depressão nas pessoas e cuidar das pessoas, entendeu? É mais que um show aí, tu já tá, né, velho, trazendo uma interatividade. Aí eu tenho procurado fazer em lugares menores, Sim. certo? Porque às vezes algumas cidades Comporta uma coisa maior, né? muito ao norte do sul, existe um custo muito alto de você ir. Então, às vezes, eu preciso me apresentar em lugares maiores. Tá. Mas eu tenho preferido fazer coisas menores. Pra que tu possa lidar com isso de uma forma mais, né? Um a um, como se diz, né, velho? Isso, Essa apresentação que eu fiz em Londres, por exemplo, eu contratei uma pessoa para me ajudar lá em Londres, mas eu recebia todas as pessoas na frente do teatro. Sério, velho? E que é uma coisa que eu faço geralmente. Aham. Mesmo em shows grandes. Eu já fiz shows para 500 pessoas que eu ia para frente do teatro e recebia as Receber pessoas. um a um. Porque eu explico para as pessoas o seguinte, em psicologia, Freud dizia que era muito importante que o psicólogo, que o psicanalista receba do seu paciente o dinheiro. Tá. Porque ele institui ali uma relação. Ele diz, olha, você é meu paciente, mas eu estou aqui pelo dinheiro também. Então nós temos uma relação profissional. Perfeito. E eu preciso estabelecer essa relação com o meu público. Perfeito. Entendeu? Eu preciso dizer para eles assim, olha, eu estou aqui, eu sou psicólogo, nós vamos nos emocionar lá dentro, mas eu sou um profissional, Tá. preciso do seu ingresso e do seu dinheiro. Tá. Entendeu? Entendi. E se estabelece uma relação interessante. Isso é massa que tu consegue trazer um pouco da profissão, né, pra... Não sei se eu não posso chamar de hobby, o que tu faz hoje na música. É desenvolver teu hobby ou tu... Então, a música deixou de ser um... Sabe o que é hobby para mim hoje em dia? Fazer cerveja. Não, tu tem isso também? Cervejeiro. Eu faço Cervejeiro artesanal. É meu, velho. Mas a música, ela virou muito profissional para mim. Virou profissional já também. Eu... Quando ela começou a virar profissional, mudou algumas coisas na tua vida? Mudou, né? Mudou. Hoje eu toco muito menos do que eu tocava antes, porque tem essa relação, assim, Total. sabe? De eu precisar pensar o que eu vou fazer, como eu vou fazer e tal. Você tem muito mais cobrança. Né, velho? Exatamente. Eu te pergunto isso porque tipo, é praticamente um estudo que a gente faz aqui. Todo artista eu pergunto e é normal. Todo mundo começa com um hobby, desconectado com tudo, e quando se torna um trabalho, as coisas mudam um pouco de formato, figura, né, exato, velho? De figura. Quando eu ganhei o prêmio do Banco Santander, foi um concurso que o Banco Santander... Fala sobre isso, velho. Isso aí é massa, quando eu fiquei sabendo, velho. O Banco Qual era o Santander- prêmio? Era o O Banco concurso? Santander lançou um concurso chamado Venda Seu Peixe. Tá. E como Venda seu peixe. Venda seu peixe. Tá. Então, como é esse concurso? Você tem qualquer negócio no Brasil, diga o que é que você faz. Perfeito. Aí foi lá uma pessoa que tinha uma pizzaria, fazia pizza triangular. Tá. Um exemplo, né? Tá. Legal, interessante. E eu me inscrevi como um psicólogo e artista que faz show em todo o Brasil e mostrei o que era, Sim. como, e eles gostaram muito e acharam uma coisa muito criativa, e aí eu ganhei o prêmio, na época que foi 120 mil reais, na época. Caramba, velho. E Concorrência com quantos, mais ou menos, tu sabe? mais de 600 pessoas. No Brasil inteiro. Caraca, No Brasil velho. inteiro. E eu achei isso muito interessante, assim, um banco escolher um Iniciativa cara que é boa, artista. Mas qual era o lance? Tu tinha que vender teu peixe, tu tinha que... Eu tinha que dizer o que é que eu faço. Tá. Isso aí é uma coisa que eu sempre fiz muito bem, porque eu acho que eu fui criado dentro dessa coisa do marketing. Certo. Que eu acho que o artista tem que ter. Todo artista. Né? Se engana aquele que acha que não, velho. Literalmente E- tem que saber vender bem o Tem peixe, que né? saber Tem vender, que saber pô. vender bem. E eu lembro que eu fiz uma musiquinha. Agora eu vou vender meu peixe Santander, tal. Eu não lembro. Uma a parada música, bem, aham. Mas era uma coisa assim, entendeu? Sim. E foi muito legal, caiu bem. Caraca, e aí eu ganhei esse velho. prêmio que acabou sendo bom pra mim, né? Pra Com minha certeza, carreira. velho. E Um enfim, banco renomado, né, tem velho? um Reconhecer. livro publicado em 6 países também. Tens um livro? Tem. Caramba, meu Um livro irmão. infantil. Na época, uma editora de Portugal lançou um concurso para escolher um autor do Brasil, Tá. e eu escrevi um livro chamado Boo, A Cidade Fantasma. É um livro infantil porque eu dei aula de música para criança. Mais uma. Mais um. A lista tá gigante, viu? Coisa na minha vida também. Caraca, meu E aí irmão. eu tive mais de 1.600 alunos aí em escola, né? E é uma coisa engraçada, que criança ela gosta de sentir medo. Aí eles faziam assim, Tio Samuca, conta história de terror. De terror, né? Aí eu contava essa história de Boo, e essa história de Boo, A Cidade Fantasma, acabou virando um livro. Aí eu mandei para essa editora de Portugal. Que era uma história tua. É, uma história minha chamada Chiado, a editora de Portugal, e aí aprovou e foi... Publicado. Hoje em dia vende ainda, se procurar na internet Boo,
a Cidade Fantasma, venda em Portugal, Que massa, nos países velho. de Como foi tua língua- experiência como escritor? Tu gostasse? Tu pensa em fazer mais alguma coisa mais na Sim, frente? eu escrevo Tu pensa? muito, eu tenho contos eróticos e tal. Caramba, eu sempre velho. escrevo. Tive um roteiro agora aprovado na Funcultura, né? Sim. Que é o edital de Pernambuco para Tá. filmes. Tive um roteiro que fala sobre um quilombola lá do interior. Então, um filme muito bacana que vai ser dirigido pelo curta? Caco Negro. É um Caco Negro. Um longa. Isso, Caco. Um longa. um Caramba, longa. velho. Isso. E aí, agora acho que eu vou... Já vai pro lado cineasta, roteirista. já vai Mas começar a eu já fiz migrar muita para o lado coisa. do cinema. Esse negócio de fazer muita coisa, acho que eu puxei a minha mãe. É, né? Minha irmã é assim também. Minha mãe, minha irmã... você Eu compartilho muito disso, eu sou assim também, eu sou inquieto. Se envolve com tudo. Ó, né? pum, Vai pum, colocar- pum, vai acho batendo que- na cabeça, vai começando a fazer, vai E desenvolvendo. perguntar o que a gente fez, a gente já fez De tudo. Mas eu acho que tem uma coisa disso do interior, velho. Tu é do interior, não? Não, velho. Mas, Mas assim, minha família, eu acho que trouxe um pouco dessa... Eu acho que no interior a gente tem uma coisa que é tentar se multiplicar para sobreviver de alguma forma. Isso. Isso é ótimo pra microfone. Ah, porra, essa é foda. Tá. Quer ver que eu já fiz muita merda também, né? Eu Quem preciso- nunca, né? A gente aprende muito aí, né? A gente aprende muito nas cacas. Foi o seguinte. Zé Queiroz. Conhece Zé Queiroz, né? Sim. Deputado. Deputado, aham. Acho que deputado 5 vezes. E prefeito de Caruaru umas 3 vezes. 4, né? Eu tava... Na época, o governador de Pernambuco... Tu lembra quem era o governador? Joaquim, não. Como era o nome do governador? Jarbas. Contratou Santana para fazer os comerciais do governo do estado. E aí Santana... Não, mas ele fazia... O Santana fazia os comerciais do governo do estado Tá. e foi fazer o de Caruaru, De Caruaru. também. Perfeito. Que era Bota e Fé Caruaru, no, o dia raiou as fé. Era uma música bem bonitinha. Tá. Que Tony Gel, que era prefeito de Caruaru e aliado de Jarbas, contratou também o Santana. Santana. Uhum. E aí o que acontece? Zé Queiroz queria fazer uma paródia pra sacanear isso aí, porque Caruaru tava um caos. Tá. Né? Com Tony Gel lá, Caruaru tava um caos. Aí, era, eu acho que 2004, não lembro o ano. Eu tava liso em casa. Liso. Querendo dormindo job. até meia-noite. Aham, daquele jeito, né? Aí, um amigo meu Um amigo meu. Nem me ligou recordava. pra mim, tá ali, ó. Tá assistindo de camarote. Ligou pra mim, eu dormindo, telefone sem fio, assim, na época era telefone, tem celular não. Ele fez, Samuca, eu fiz, oi. Tu conhece alguém que imite Santana? Porque Santana fazendo os comerciais. Eu digo, rapaz, sei não, bicho. Uma hora por quê? dessa. Aí ele disse o negócio mágico. É porque Queiroz tá aqui e paga bem. Oxente. Eu Acabei de achar. O cara já pulou da cama começando a imitar. Eu digo, peraí um minutinho. Aí fui pro banheiro. No banheiro eu fiquei. Aí liguei Tô e disse, diga a Queiroz que Santana tá pronto. Bicho, fui pra lá, chamei um amigo meu, produtor, que tirou o playback igualzinho, fez a música igualzinho. Caraca. Pá. Alexandre Razek, porra, fez a música igual. É um produtor sensacional. Ele é fora de série, esse cara. Aí tirou igualzinho. Eu mudei umas coisas, Zé Queiroz, tava horrível a paródia, né? Tá. Eu fiz a letra e fui gravar. E aí gravei, sabe? Bicho, o resultado disso ficou perfeito. Parecia Santana cantando. Foi meu, velho. Caraca, velho. Aí, resultado, começou a rolar. Naquela época, a internet não era feita hoje, mas eu diria que era a origem da fake news, né? Começou Porque dali. começou a rolar um boato. Vários boatos começaram a rolar em Pernambuco. Um que era Santana insatisfeito, Sim. que não tinha recebido dinheiro de Tony Gel e tinha foi gravado cantar pra pra Zé Zé Queiroz. Outro boato dizia que era um filho de Santana, bastardo, do interior. Que tinha a mesma voz. Eu sei que um dia eu tô lá em Caruaru
E isso saiu uma matéria no Jornal do Comércio, aqui no Recife, tal, no Pernambuco todo falando isso. E meu pai, que é da Receita Federal, tal, muito sério, ligou pra mim, fez assim, meu filho, viu uma confusão que tá tendo aí em Caruaru? Você tá sabendo de alguma coisa? Aí eu disse a frase que deve ter matado o velho. E não fui eu que fiz. É porque o senhor não sabe quem foi que fez. Deixa eu completar. Aí eu sei que foi uma confusão, porque ficava indo repórter. Querendo fazer entrevista contigo. Aí o pai do meu amigo chegou pra mim e fez assim, olha, não fala. E Zé Queiroz falou também, olha, não fala nada. Não fale com ninguém. E eu doido pra aparecer, pô. Então. Eu era, pô, acho que 2004, sei lá, quantos anos faz isso atrás? 17, 18, sei lá. É, mais ou menos isso. Sei lá, 20 e poucos anos, eu doido pra aparecer. Dizer, fui eu. Foi eu, mano. Mas aí não rolou. Aí Zé Queiroz disse que... Zé Queiroz e João Lira, na época, que se tivesse algum processo... Eles resolviam e tal. resolviam e tal. Mas depois todo mundo descobriu que foi tu assim, ficou público Não, isso? ninguém nunca descobriu. Agora descobriu. Divulga aí, Eu sou divulga aí. doido pra contar. Veja só como acontece. Como eu trabalho com roteiro, por coincidência, eu fiz o roteiro de vários deputados que foram eleitos Tá. nessa última eleição. Roteiro que tu diz de quê? Pra De jingles? comercial de TV. Pra comercial, tá. Então eu fazia o roteiro, o deputado ia lá, dizia o nome e tal, Massa. e eu criava a história dele e tal. Um Perfeito. desses deputados foi Tony Gel. Caralho. Que foi uma das vítimas. Mano, Né? E aí Tony Gel tava lá. Aí eu fiz Tony Gel. Deixa eu te contar uma. Deixa eu te contar uma história. Aí eu contei pra ele, aí ele levantou e fez assim: vai ser processado! Mas foi resenha. Resenha, né? Já da resenha, tudo já é engraçado. Agora quando descobri vai ser processado. É, Caraca, meu irmão. E aí foi. Mas aí um dia eu vou encontrar Santana e vou contar isso. Sandé, que ele deve ter Eu chegado a espero ver que dele, não né? seja... Não, com certeza. Com certeza, na época, né, velho? Na época Foi uma chegou. visibilidade. E na época eu imitei muito bem. Hoje em dia eu não consigo fazer tão bem como era antes. Eu acho que era coisa da necessidade. É, velho, aquele fato, eu tô querendo, o cara paga Paga-se bem. bem. E eu Foi a ganhei- frase que ficou, né? Eu ganhei uma grana na época imitando Santana. Tá assim. vendo, tu? Era pra ter. Foi foda. Dá pra botar uma plaquinha na frente de casa, imita-se Santana. Canta-se a Ana Maria a domicílio. Caraca, meu irmão, tu passasse já por muitas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão, retrocedendo um pouco. Dentro do teu estudo de tentar entender o porquê os sentimentos aflorados transformam em composição, tu chegasse no ponto em comum. Eu sei que isso gerou uma monografia, mas em síntese, tu conseguisse entender de Por pouco... que o cara faz. né? Exato, porque os sentimentos aflorados se transformam em música, esse processo. Rapaz, existe uma coisa em psicologia chamada sublimação. Tá. Sublimar é você tirar a dor da cabeça e colocar numa obra de arte. Tá. Certo? Então, por exemplo, a própria história de Pais e Filhos era alguma coisa que doeu muito em Renato Russo. Sim. Né? Doeu a ponto dele querer escrever sobre isso. Quando você escreve, você tira a sua dor da cabeça e coloca num papel. Perfeito. Certo? Perfeito. Então esse é um movimento que nós chamamos de psicologia de sublimar. Sublimação. Uhum. Quase todos os compositores que fazem música fazem por causa disso. Mas é claro que ninguém para Vai pra chegar, pensar, estou sublimando. Sim, perfeito. Mas é por causa disso, certo? Porque diminui. Diminui a sua dor emocional. Entendi. Existe uma coisa que Freud chamou de talk to cure, que é fale para curar. Se você falar sobre sua dor, ela diminui. Agora, Até você se entende até melhor, né, velho? Exatamente. Agora imagine quando você coloca isso num papel. É aquela dor saindo e indo para o papel. Então, isso é um movimento muito bom. Isso funciona como uma sessão de psicologia, ou várias sessões de psicologia. Perfeito. Isso é muito bom para todo mundo fazer. Um diário, por exemplo. É maravilhoso, sabe? Porque no diário você escreve, olha, hoje meu dia não foi bom. Hoje aconteceu isso. Então, isso é o que um compositor faz. Ele faz um diário Essa da vida dele. expressão do que está sentindo no momento, que está passando na cabeça. Isso é bom. E é por isso que existe música. Tem uma música tem muitas músicas bonitas assim que nasceram. Mas tem uma música de um compositor que ele fez uma música pro filho dele que caiu do 8º andar. Caraca, velho. Eric Clapton.
Sabe essa musiquinha? Pô, esqueci a letra. Então, veja, o filho dele caiu do oitavo andar e ele fez uma música que fala sobre isso. Tears in Heaven, não? Então, ele até hoje se emociona quando fala. Isso é a dor dele. Transcrita ali, né, velho? Transcrita. Uhum. E o quão essa letra é carregada de dor, de sentimento, entendeu? Mas ele precisava fazer. Porque senão essa música poderia ter virado um suicídio. Caramba, velho. Entende isso? Se ele não tira aquilo ali e transcreve, exatamente. talvez... Caraca, velho. Talvez essa dor virasse um suicídio. O que o compositor do Nirvana, que o Renato Russo gostava muito dele... Como é o nome do compositor do Nirvana? Cantor do Nirvana? Hã? Kurt Cobain. O Kurt Cobain, ele se matou com um tiro de 12 na boca, né? Nossa. E a morte do Kurt Cobain mexeu muito com o Renato Russo. Tá. Porque ele chegou no limite dele. Entendeu? Todas as composições dele sentia dor e virando música. Sentia dor e virando música. Sentia dor e virando música. Até que ele não conseguia mais converter a dor dele em música. E a dor dele virou um suicídio. Virou um suicídio. Então, a música, a arte em geral, ela serve muito para isso. Desafogar um pouco dessa dor. E em tudo. Quanto acha que compositores que seguem esse, vamos dizer, por essa linha, eles acabam ficando viciados também na dor para expressar através de música? Não viciado na dor, porque ninguém quer sofrer, mas as pessoas sofrem e acaba que essa relação de sentir a música, sentir a dor e virar em música, isso sim vira um vício. Isso, mas exato. Não, tipo, E sabe o que é interessante, cara? É que isso acontece com todas as classes. Tá. Não é só no rock, mas veja só. Você acha que isso não nasceu de uma dor? Lembro com muita saudade daquele bailinho. Sabe? Isso é dor, cara. É dor, é velho. Isso é saudade. É velho. E virou um breguinha. Hoje a gente chama de brega, mas isso é dor. Então vem a música do garçom. Isso. Garçom, aqui nessa mesa de bar. Isso é dor, entendeu? E isso é dor que vira música. Isso. Então, as melhores músicas nascem de alguma dor. Tu acha que... Agora, ó, tô fazendo umas perguntas atuais misturado com essa parada. O mercado de hoje, os compositores novos, enfim, artistas novos, falta um pouco de dor. E é por isso que o mercado é um pouco carente de músicas. Rapaz, porque eu vejo que a juventude hoje não tem dor, velho. Tipo, essa região do Rossi, vamos supor, uma mulher que deixava um homem naquela época, o cara passava 3 meses de luto pra tentar recuperar a vida. Hoje o moleque deixa uma namorada ou uma esposa, no outro dia já tá na pista. Então eles não sofrem, não sentem a dor. Hoje tem Nós temos, emocionalmente, o mundo ele vai mudando de acordo com suas gerações. Sim. Né? Então nós tivemos a geração Boomer, nós tivemos a geração... A Boomer foi a geração ali pós Segunda Guerra Mundial, né? Tá. Então nós tivemos... O que é que significa geração boomer? A É de expressão. boom. Porque Segunda Guerra Após a Mundial, explosão, né? pessoal em Vamos casa, Perfeito. trancado direto ali. Tá. Aí nós tivemos várias gerações X e tal. Agora a gente tá vivendo uma geração... A Z, né? Dizem que a geração Z, não? Z é... E que é a geração de internet, bicho. Isso. É muito veloz as coisas, entendeu? As pessoas... Tem uma turminha que sofre, mas elas estão muito mais habituadas Muito a mais, isso. Porque é uma turma que 10, 12 anos de idade tá ouvindo falar de traição. Então, Exato. vai ficando muito veloz os sentimentos, né? E Agora, a você também. veja, vem por outro lado aí um sertanejo, a música sertaneja, hoje, ela é uma música extremamente carregada de sentimento. Muito. A Né? sofre, Aquela de vamos É o beber, brega encher atual, a velho. cara. O que era brega antigamente? É aquela questão cafona de você falar dos seus sentimentos aflorados, né? E o sertanejo é isso, sabe? É aquela isso. parada de, eita, sofrência, vou tomar um até o dia amanhecer enquanto eu não... E o sertanejo vem nessa linha, dor do sofrimento. Eu acho que ele vem pra representar um pouco essa parada, né? Aí já fala de coisas, aí fala de internet, fala de WhatsApp, fala até de nudes, tem sertanejo que fala. Eu acho que começa a se expressar um novo jeito de sofrer. Um novo jeito de sofrer. É um novo Até jeito de porque, sofrer, geralmente, vamos para essa nova geração de sertanejo, poucos
cantam o que compõem. Tipo, é a composição de um sentimento de um compositor e é cantada por um intérprete. Ah, é verdade. Tipo, diferente de um Renato Russo que ele Que sentia a ele música, sentia, ele cantava. escrevia e ele cantava. Então ele cantava com a propriedade do sentimento. Né? Quando tem essa- Tanto que eu gosto das músicas dele cantadas por ele. Eu gosto das músicas de Chico Buarque cantadas por Chico, que não é um grande cantor. Sim. Mas ele sabe, a vozinha dele treme, Treme na hora, quando exato. é um negócio que, É isso, sabe, é assim, isso. bicho, eu acho massa isso. Isso é o que toca realmente, né, velho? Aquela autenticidade realmente da... Eu acho isso muito importante. E eu observo isso em todos os meios, assim. Eu gosto... Outro dia gravou um cara aqui conosco, chamado Léo da Bodega. Léo da Bodega, conheço. Meu amigo, quando eu ouvi Léo da Bodega, eu me arrepiei. Eu disse, que coisa mais linda, né, bicho? Ele fala do jeito dele, exato. sobre uma comunidade, sobre um sentimento. Isso é muito E bonito. temos tantos, velho, com esse talento. Tu acredita que muitas vezes não são nem ouvidos pelo aquele estigmatismo de você olhar e é marginalizado, é uma pessoa que não vale a pena nem pois é. escutar. Pré-julgamentos. Eu sou o contrário. Eu Saca? gosto, Eu sabe, também, assim, né? de ser ver surpreendido. o que é. Saca? Eu gosto de... Eu acho que tem coisas lindas, de Anitta a Pablo Vittar. Passando observa isso? Sim, com certeza. Tu falasse do Kevin, tu via algum material dele? Tu já... Rapaz, Kevin eu não conhecia antes da morte dele, certo? E aí eu fui ver depois o que era que ele fazia. E eu achei lindo as composições do Sério, Kevin. Samuco? Porra. Mas ele falava do jeitinho dele. Exato. Sabe assim, é muito mais legal você ouvir Kevin do que você ouvir artistas que são fruto de produtores. O que é produtor? Isso aí é que eu acho foda, isso aí eu acho ruim. Total. Eu tenho 5 milhões de reais para investir em alguém. Eu vou fazer um artista. Tem como... Exatamente. Ai, canta. Olha, eu tenho uma história legal para contar daquele rapaz que morreu num acidente aéreo. Aqui. Gabriel. Gabriel Diniz. Eu tinha mudado para o Recife. Aí eu tava passando ali numa avenida em Boa Viagem, esqueci o nome. Tinha um pub, cheio de gente assim na frente, lotado. Aí eu parei o carro para ver. Cheguei assim, o cara fiz, aí meu irmão, o que é que vai ter aí hoje? Aí o cara fez, vai ter banda lapada. Eu fiz, mas vai ter o quê? Ele disse, no final vai ter um cara aí, Gabriel Diniz. Ele não era conhecido, não. Entendi. Gabriel não era conhecido. Ninguém conhecia Gabriel. Aham. Aí eu digo, pô, o cara falou com tanto ênfase de hoje tem banda lapada. E deixou o cara tão... Eu vou assistir a porra da banda lapada. Fiquei. Meu irmão, banda lapada veio terminar. Era lapada mesmo. 5 horas da manhã. Eu digo, não é possível que alguém vá subir no palco Depois disso, né? pra cantar pra esses bebos tudinho aqui. enchendo o saco. Eu sei que às 5 e tanto da manhã entrou o Gabriel Diniz no palco. Bicho, tinha eu, meu amigo, mais uns 12 bêbados, umas 4 meninas quase caindo. O Gabriel Diniz subiu no palco. Ele fez um show. Não, lapado. O homem é uma energia incrível, velho. É um Bicho, espetáculo. ele fez um show que eu tinha tomado uma e eu fiquei, veja, eu não gostava muito daquilo que ele estava Sim. cantando, mas eu voltei pra casa e falei, caralho, Que energia que o cara me deu, né, velho? eu voltei pra casa e fiz assim, porra, se eu fosse um artista na minha vida, eu quero ser feito esse rapaz aí. Aham. Entrar num palco e cantar pra 15 pessoas. Mas cantar com energia. Ele tocou até o dia amanhecer. Desse jeito. Aí, muitos anos depois, ele ficou muito famoso. Foi meteórico. E eu fiquei com essa história. E quando ele morreu, eu contei essa história no meu Facebook, tem muitos seguidores, e aí virou um compartilhamento, porque é uma história bonita, sabe? Com certeza, é verdade. E, porra, faça qualquer coisa, mas faça de coração, Exato. sabe? Se dedique, né, velho? Costuma falar artistas novos que, porra, palco é sagrado, velho. É. Independente de quem esteja ali, tu tem que entrar com o teu melhor. Exatamente. Saca? Tem E gente- eu fiz muito isso, tanto no Cronovisor. O Cronovisor sempre me deu muita alegria, assim, de ter públicos lotados. Já deve ter acontecido, assim, um públicozinho pequenininho Aham. em algum lugar, mas eu fiz com mesmo tesão, sabe assim? Tá. Porque eu acho que é importante isso. pra Exatamente, velho. É isso. É uma troca de energia show. É. O que você espelha pro público, o público manda de volta, Volta né? pra E você. eu já chego em casa muitas vezes extasiar sem conseguir dormir por ter shows de uma energia gigante. Eu acredito muito nessa troca de energia, acho. né, velho? E Samuca, diz pra mim teus planos futuros na música, no empreendedorismo, na psicologia. O que é que tu pensa aí, velho? Rapaz, O que é que tu primeiro planeja?
É esperar a pandemia passar. Exato. Eu vou voltar a me apresentar. Vai voltar, né? Vou, não tanto como antes, porque eu quero manter... Eu cheguei a ter depressão de tanto que eu viajei, né? Sério, Samuca? E aí Teve essa tua tive fase que também. fazer tratamento, tomar remedinho, ir pra Caraca, psicólogo, velho. porque eu viajava muito, bicho. Sim. E viajar muito não é fácil. Não. E você veja que eu sou uma pessoa que me emociono. Sim. E eu recebo uma demanda muito grande do público. E Tá. nós, psicólogos, nós temos que sempre estar em tratamento também. É, né, velho? É. É muito mais importante, né? Exatamente. Porque quando uma pessoa sabe que você é psicólogo, então sempre vem. Eu já recebi de tudo que você imaginar. Acha que você é o Deus do... Eu já recebi, desde essas histórias que eu contei, Ah. a pessoas que foram escondidas no show pro marido não descobrir porque ela ia apanhar se o marido descobrisse que tinha ido no Nossa, meu velho. show. Então, assim, são demandas fortes. Imagina. Histórias que mexem comigo. Imagina. Que não tem como eu voltar pro hotel e dizer assim, oi, É. vou só dormir. essa, não. Entendeu? Então eu tive depressão forte e tal. Aquelas coisas. E aí eu resolvi diminuir um pouquinho as apresentações, né? Aham. E eu quero voltar a fazer. Mas para eu voltar a fazer, eu tenho que estar bem, né? Sim, consigo mesmo. Porque eu exato. acho que o cronovisor e o psicomusical é muito mais do que uma apresentação. É cuidar das pessoas também. É Exato. dizer, gente, vamos, sabe, pensar Precisa sobre da tua isso e entrega, tal. né, velho? A tua, Então vou envolve voltar. muita emoção, acaba... É um É. espetáculo que exige muito de você também. né, É a parte muito emocional. comum eu chorar por ver que as pessoas estão chorando. Chorando, perfeito. Teve uma apresentação que eu lembro em Teresina, bicho, que eu tive que parar umas 3 vezes. Porque tinha um pessoal que chorava tanto que eu... Era mesmo? Apertava o coração. E o choro chegava no meu fone, No fone, de aham. ouvido, que eu uso No como retorno, retorno. aham. E eu fiz, gente, desculpa, mas eu não tô conseguindo continuar. Caraca. E aí a galera... Mas não Caraca. dava pra continuar com a galera Entendi. chorando daquele jeito assim, mas não era um choro normal, era tipo... De soluço, né? E aí, essas coisas que acontecem durante a apresentação mexem muito comigo, Total. sabe? É um show E- vivo, né? Como a gente falou, né? Isso é, um, organismo. isso é um show, é a paixão de Cristo. É bem isso, velho. Caraca. Mas acontece isso. E acontece muito isso. E é engraçado que, por exemplo, hoje o show ficou conhecido e tal, as pessoas que vão lá, elas sabem do que esperar. Do que vão ver. Aham. Mas tem uma galera que vai desinformada. Porque é o preguiçoso. De paraquedas, né? O preguiçoso é o seguinte, o preguiçoso ele vê um anúncio, vê um monte de gente conversando e diz, eu vou. Uma vez eu estava fazendo show no Rio Grande do Sul. Nunca esqueço disso. Era uma cidade chamada Rio Grande, que era perto do Paraguai. Tá. Ficava no Rio Grande do Sul. E aí, eu tô aqui no meio do show, entram 3 dondocas, de salto. Eu, no meio da apresentação, que eu pensei, o que é que essas mulheres vieram fazer aqui? Porque elas, claramente, elas estavam desinformadas. Elas foram, tipo, pra uma balada. E meu show não é uma balada. Não, exato. Ela tá bem situada, né? Bicho, dito e feito. Eu cantei mais 4 músicas, elas saíram. Saiu, né? Seu jeito, a gente entrou no negócio errado. Porque quem vai pra uma balada acha horrível. Porque não é uma a balada. vibe do... Exato. Entendeu? Total. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou, assim, muito fã de Legião Urbana. Assim, mas eu nunca vi teu show, né? O que esperar, assim, do teu show? De sentar lá e assistir o teu show relacionado à Legião Urbana? Assim. Rapaz, você tem que esperar uma coisa como se você fosse numa sessão de psicologia. Certo? Sim. Ele promove sentimentos do começo ao fim. Essa é a intenção do cronovisor. Então, por exemplo, quando eu canto Teatro dos Vampiros, conhece Teatro dos Vampiros? Com certeza. Sempre precisei de um pouco de atenção. Eu não canto só a música. Eu explico por que Renato Russo compôs essa música. Ah, que foda, velho. É Tem, uma aula. tudo, tem a música e tem uma história. Uma dissertação Exatamente. falando Então, por sobre exemplo, veja que coisa forte de você saber. No psicomusical, eu canto, por exemplo, uma música que todos vocês conhecem. Diz assim, de Cazuza, que no psicomusical, além do Raul, do Renato, eu falo de Raul e Cazuza. Aí veja, você conhece essa música? O meu partido é um coração partido. Não é verdade? Você não conhece essa música? Conheço. Você conhece essa música? Conheço. Mas e se eu disser pra você que essa foi a primeira música que Cazuza fez quando ele soube que era soro positivo? Caraca, velho. Veja que a coisa muda. Tu agrega. Você já escuta de algum- de eu outra começo a forma, enxergar. né? Exatamente. Era um escuta de outra homem forma. numa época que uma doença não havia cura e ele sabia que ia morrer. E ele diz: o meu partido é um coração partido.
Entende? Foda. Veja que a coisa muda Não, o de sentimento já é conotação. outro. É. As ilusões estão todas perdidas. Entendeu? Aí você vem no refrão quando ele diz: ideologia, eu quero uma pra viver. Pô, é foda. Porque ele era um homem prestes a morrer, precisando de um norte na vida. Então isso muda quando as pessoas ouvem isso. Do caralho. E elas passam a enxergar a música de uma outra forma. E é isso que eu faço na música. Eu explico por que Renato Russo não gostava de cantar Pais e Filhos, o que é que isso doía nele. Eu acho isso foda, esse movimento. Tu acredita, tipo, educacional e musical junto? Eu vejo que tem muitas músicas, assim, também lúdicas, que a gente canta com tanto sentimento, sem nem entender o sentimento que a música traz. Pois é. Zé Ramalho tem muito disso também, umas músicas Eu falei de abstratas. Renato e de Renato, vou falar de... Aliás, eu falei de Cazuza e de Renato, vou falar de Raul. Raul tinha uma esposa que era americana e que ela era absolutamente dominadora. Aí, quando você ouve a história que eu conto, você entende quando ele fala: é pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Aí você entende a história da Exato. música, aí você diz: cara, Tu contextualizou Onde é que antes, saiu, né, né? velho? Onde é que saiu isso? você vê de onde vem a dor, Exato, pronto, é. entendeu? Origem e o produto final, né? Quando vamos você assim vê de onde vem a dor, aí é muito forte. Porque a música é feita para entretenimento, certo? Sim. Isso que eu estudo na música, ninguém tem a obrigação de saber mesmo. Não, tá. Mesmo. É um interesse seu, né? Mas, É assim, um interesse meu, assim. Às vezes, até se você souber demais a história, pode ser que perca a graça para você Velho. que vê a música como entretenimento. Velho. Mas música, pra mim, não é entretenimento. Por exemplo, uma coisa curiosa, as pessoas acham que eu ouço demais música. Eu viajo sem ouvir música. Se eu ouvir música, me desconcentra. Eu ouço música quando eu quero perceber a música. Massa. Então, eu viajo muitas vezes... Você medita nas músicas, então, Uma né, vez, eu estava viajando daqui pro Rio de Janeiro. Eu fui de manhã e voltei à noite. Numa... como é que chama? Licitação, né? Fui numa licitação, fui de manhã e voltei à noite pro Rio de Janeiro. Eu já estava saco cheio do Rio de Janeiro, queria ir logo e voltar logo, porque eu já viajei muito, né? Aham. E estava nessa onda assim. Aí, quando eu fui viajar, eu digo, vou baixar um disquinho. E descobri um cara chamado PC Silva, aqui em Pernambuco. Bicho, eu escutei uma música chamada, se eu não me engano, é Adeus, Obrigado, Disponha. É alguma coisa assim. Aí eu ouvi no avião. Quando eu ouvi essa música do Recife ao Rio de Janeiro. Eu botei no repeat. Caraca. Eu botei aqui no ouvido e eu fui ouvindo para. Então o tempo todo eu fui pensando como ele fez essa música, o que O ele processo de fez, construção. aham. o que essa música dava para fazer, entendeu? Massa, velho. Quando eu voltei pro Recife, eu escrevi uma coisa sobre ela. Então música para mim é uma coisa assim muito de estudar. Tá. Então as pessoas às vezes acham, por exemplo, você conhece tudo de Renato. Não, tem música que eu nem conheço de Renato Russo, assim, profundamente Sim. e tal. Porque eu paro para estudar. Agora, acho que eu conheço o bicho. Eu conheço profundo, né? Eu Aham. conheço ela, eu conheço a história Entendi. dela, Né? eu conheço um monte de coisa, entendeu? Porque música pra ti é bem isso, É né? Tipo, isso, é meditação mesmo, né? É. Parar e entender todo o processo, Exatamente, né? de como E ela Samuca, foi outra feita. coisa que eu esqueci de perguntar, inclusive, no Cronovisor, tu tivesse algum feedback, algum retorno de alguém do Legião, da família do Tive Renato um processo Russo? do filho. Essa voz sério, meu irmão? Massa demais. Não, porque foi assim, Caraca, pessoal. velho. Quando o Cronovisu começou a fazer sucesso, Ah, eu levando a história de Renato Russo pro mundo e tal. Eu lembro de um cara que me escreveu do Japão, que ele aprendeu a falar português ouvindo Legião Urbana. Tá. Falar daquele jeitinho, falava meio engraçado assim, mas falava. Aí eu disse, porra, eu ficava pensando, alguém um dia da família do Renato Russo vai me ligar para agradecer. Teve um show que eu fiz em Goiás, até teve uma prima dele que foi, que adorou, foi. Nossa. Então. Mas aí um dia tô eu em casa e recebi uma notificação do filho do Renato Russo. Notificação judicial. Foi, extrajudicial. Extrajudicial, é. Me proibindo de se apresentar. Sério, meu irmão? Bicho, aí eu fiquei decepcionado, chorei pra caralho. Caraca,
Caraca, E velho. aí lá vem aquela coisa da deprê, né? É deprê. Porra, Mas ele tem esse direito, assim, de Tem, vetar? porque ele é o detentor legal, né? Tá, dos- das obras da dele, obra, né? Certo. E aí eu fui entender um pouquinho, porque é o seguinte, veja que coisa interessante. Renato Russo, embora a gente goste muito, Renato Russo é uma marca É velho. patenteada. Perfeito. Ninguém pode usar Renato Russo sem ter O autorização nome. do filho dele. E minha apresentação se chamava Cronovisor Renato Russo de Corpo e Alma. Aí o nome Renato Russo foi vendido para uma produtora do Rio de Janeiro que pagou 5 milhões de reais para ser dona do nome Renato Russo, que lançou um musical chamado Renato Russo, o musical. Eu entendi isso. Tá. Aí o que é que eu fiz? De acordo para não ser processado, para não levar à frente isso, eu tirei o nome Renato Russo e deixei só Cronovisor de Corpo e Alma. Tá. E aí na descrição eu dizia que era inspirado na obra. Bicho, acabou sendo o meu melhor ano. Foi o ano que eu exatamente fui para Madrid. Caramba, fui velho. Porque eu não sei se eu fui abençoado por Renato Russo, mas Sim. assim, alguma coisa aconteceu. Aconteceu que Sabe assim que Deu uma alavancada. deu uma alavancada na apresentação, mas aí foi isso. Fiz um Caramba. acordo com eles, tirei o Foi nome. o contato que tu esperava da Foi, família. não Mas foi no bem. final ele chegou e disse, porra, mas a obra realmente é Não, muito assim, boa e a tal. advogada dele falou assim pra mim, olha, hoje Manfredini, esqueci o nome Ele é dele. produtor, né? É. Ele viu o material, viu que as pessoas gostam muito, ele não quer que você pare. De princípio, eu te peço que você não fale nada na mídia. Tanto que eu não falei mesmo na época. Porque Tá. em 2017 estava rolando um bafafá. Se eu tivesse ligado para os jornais, Eu fui reprimido estou pelo. sendo- Aham. Não, eu tô contando isso agora, mas sem me promover sim, em cima de uma disso, forma sabe? leve, é. Porque eu nem Foi um queria. acontecimento. Eu nem queria, porque eu achava mesmo que existe uma razão legal, Tá. comercial. Perfeito. Eu acho que o contato comigo poderia ter sido diferente. Sim. Poderia ter dito, olha, nós temos... O que é que eles fizeram? Eles mandaram um e-mail para todos os lugares que eu ia me apresentar, dizendo que eu não tinha o direito de usar. Caramba, E que se velho. a apresentação fosse realizada, Eles iam os embargar, locais né? iam sofrer punições. E isso foi muito ruim para mim na época, Muito porque eu ruim. dependia muito financeiramente Exato. dessas apresentações. Exato. E Entendeu? até do seu network com os contratantes. vamos Exato. dizer, né, velho? E aí eu É. tive que sair explicando para todo mundo, foi foda, mas Caramba, contornei, acabou dando certo. E é Espero isso. que no retorno ele vá pra mim assistir o seu Samuca, show. pelo que eu entendi, tu estudasse assim as músicas de Renato, de Cazuza e de Raul. Isso. E por que tu escolheu Legião Urbana, Renato Russo? E não Cazuza e Raul pra fazer A isso? primeira vez que eu fiz, quando eu estudei até mais do que eles. Estudei inclusive Elton John, São perfis parecidos de questão de John composição, né? Lennon, Paul McCartney, estudei tudo assim. O caso de Renato Russo, que foi a minha primeira grande atração, é que eu acho que o Renato Russo foi o que melhor fez isso, do que eu expliquei chamado sublimar, de sentir uma dor e levar pra música. Entendi. Entendeu? Total. Alguns compositores, eles mentem, às vezes. Isso é preciso ter muita noção disso. Nem tudo que o compositor fala é verdade. Muitos, viu, velho? Exatamente. Então, por exemplo, o Cazuza tem uma música dele chamada Exagerado, jogar essas coisas. Mas Cazuza, ele mesmo ria disso. Ele se dizia, eu me apaixono por ninguém, porra. Fiz isso aí, entendeu? Pra tirar uma... O Cazuza, ele mentia muito às vezes. E é normal, isso é bacana, isso é bonito. Agora, também falava a verdade, muitas vezes. Por exemplo, no Psico Musical, eu conto uma história do Cazuza, de quando ele compôs o codinome Beija-Flor. Ele estava internado com HIV e estava num hospital muito arborizado. E lá passou um beija-flor. Caramba, velho. E quando ele viu o beija-flor, Nunca vi. ele... Pra que mentir? Fingir que perdoou. E fez essa música. Tal. Então, mas às vezes ele mente. Assim como Chico Buarque, por exemplo, que é um compositor maravilhoso que eu adoro, mas ele às vezes faz, vou fazer uma música. E faz, pô. Falar porque com o ele que o povo foda. quer escutar. Entendeu? Né? Não necessariamente o que eu vivo, mas o que o povo quer Exatamente. escutar. Então, mas aí o Renato Russo, ele era o que eu achei, ele é o que eu acho mais profundo. É o que tem mais verdade nas suas Nessa composições. coisa, né? assim, Agora dizer, tem porra, mais não. verdadeiro Eu na acho. sublimação, né? Então por isso que eu levei essa experiência do Renato Russo pro palco. E por achar que o Renato Russo é o que mais se parece com a gente. Porque ele é um cara que teve depressão, que era muito ansioso.
que teve que usar droga, que precisava beber muito pra fazer as coisas. Ele é um cara muito humano, sabe? Cara, exato. E nunca escondeu isso, né, velho? Tipo, o Renato Nunca, Russo era nunca. muito... Ele dava entrevista e falava sobre isso. Gente, é o seguinte, não gosto de me apresentar, porque eu tenho que beber demais, eu fico muito inseguro. E ele falava de uma forma tão aberta. Leve. Exato. Que os artistas, em geral, mentem, né? Muito. Os caras chegaram pra mim, Samuca, você tá bebendo? Eu digo, não, querido. Não. Isso aqui eles botaram aqui, mas isso é suco. É só merchandising da marca, né? Mas eu não bebo quando eu faço show. Meu copo tem água. A artista tem isso. Tem. Muito. Então, e o Renato não, ele era muito verdadeiro. Tal. Então, essa experiência eu queria levar pro palco e contar pras pessoas. Que massa, velho. E nesse novo show tu traz a tríade, né, velho? O Renato, o Raul e... Eu tenho o Raul tatuado nas costas. É mesmo? Tem o símbolo da Legião Urbana, que foi velho. esse violão foi desenhado por Renato Russo. Ele que fez esse íconezinho. Isso aqui ele desenhou num papelzinho. E tenho... Agora só falta tatuar alguma coisa do Cazuza. Aí eu vou tatuar aquele A, que é da anarquista e tal. O Cazuza é um caso muito raro, porque o Cazuza, ele era rico. Tá. Pai rico, mãe rica e tal. Mas ele era totalmente anti-burguês. Rebelde pra caraca, bem. Rebelde. Todo esse sistema e essa burguesia. Pois é, eu acho isso maravilhoso. E aí tem muita coisa legal também pra falar do Cazuza, entendeu? Tatua também Mas- o bigode de casa, assim, no braço. Esse bigode é show. É o ícone, né? Esse bigode é show. Ia ficar bonito, ia ficar bacana. O Pernambuquinho vai fazer pro Thiago. Thiago, com certeza. Finado Thiago vai fazer. É meio português, né? É uma parada retrô. Eu sou meio retrô, pô, tá ligado? Véi, meu irmão, Samuca, eu só tenho a te agradecer de verdade por compartilhar um pouco. A gente sabe que aqui foi uma pequena porcentagem da tua história, da tua vida. Tu é um cara, como eu já falei, plural. Vivesse muitas coisas e ainda vai viver com certeza. Espero ter a honra de assistir esse teu show assim quando tudo voltar ao normal. Pode ter certeza Ciclo que musical, vamos fazer. vou estar chamar na primeira você. cadeira, velho. Pode contar com a Chame gente lá. mesmo, porque, enfim, todos os E três hoje aí aqui pra mim foi quase como uma sessão de psicologia, né, bicho? Sério, Porque Samuca, você gostou mesmo? Talk to cure, fale para Sim, curar. Você fala às vezes de coisas que são boas, É. de sentimentos que lhe emocionam. Total. E isso vai, não é, fazendo. Então pode ter certeza que aqui, pelo menos durante uns meses aí, eu vou de vez em quando assistir pra recordar dessa minha massa, sessão de meu. psicologia com Case com Pra gente que foi massa essa foi sessão muito aqui, massa. velho. Oi. E a galera que tá assistindo aí, que não se inscreveu ainda? É, exatamente, você que chegou até aqui é porque realmente se interessou demais num papo assim como a gente, tava aqui vidradão, então nada mais justo do que uma moeda de troca, é só se inscrever, apertar nesse botãozinho aí. Facinho. Aquele like, ativa o sininho comenta, lá, vou no próximo compartilha. show, alô Samuca, sou teu fã a partir de agora. Procure Samuca Luna nas redes Samuca sociais. Luna, né, velho? Exatamente, Samuca Luna aí. Samuca Luna pra conhecer um pouco mais da história aí. O cara já tá no YouTube, inclusive tem mais de 10 milhões de views aí no teu canal, né, que eu vi. O cara é grandão. É bom, o cara é bom. O cara E é assim bom, que voltar o de show, vá assistir, velho, que vale muito a pena. Brigadão pela paciência aí por estar aqui assistindo junto com a gente. É sempre um prazer. Valeu, meu parceiro Cleitinho. Valeu, velho. Meu parceiro Cristiano. Alô? É nóis. Samuca. Valeu. Mais uma vez. Obrigado, Obrigadão, meu irmão. bom demais. Tamo Show de junto, bola, show de família. bola. E aí? Valeu. Bora.